Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lada, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni do Jovem Nerd. Tucano tem a solução para a mudança climática na ponta da língua. Caralho? Aí tu botou uma responsa em mim? Não, caralho. Eu levantei a bola do Highlander 2, acredito que você não reconheceu. Filme maravilhoso, inclusive, hein? Deixa aqui o meu depoimento. Não engrossa esse couro, não. Não, sim. Emílio, não inventa isso, você. Caraca, você tá batendo palma pra maluco. Não, e eu vou dar uma justificativa aqui muito boa. É um filme à frente do seu tempo, preocupado com as questões ambientais. Olha aí, esse filme. de feijão. E mais uma frase muito melhor que Interestelar. Só queria dizer isso pra finalizar, né? Eu, André Souza, pensei que o aquecimento global faz com o cérebro das pessoas. Olha aí. Eu sou a Mila Massuda e a era dos humanos está no fim, então eu vou assistir Dorama. Que é também um indício de que tá... Não vou fazer isso. Eu não vou criar uma... Não. Dorama, tamo junto, gente. Faço coraçãozinho com o dedo e tudo. Eu sou Emílio Garcia e seguindo o gênio George Carlin, o mundo tá muito bem, obrigado. Ah, exatamente. Nós é que estamos fodidos. Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast Científico. Estamos aqui com Blablalogia, com André Souza e Tucano, que não pode faltar. É isso. Não é um cientista, mas ele é todo o resto. Caraca, mas hoje tu tá jogando a responsa pra cima de mim de um jeito, cara. Que é isso? Os ombros não aguentam tanto a pressão assim. Ah, não, imagina. Nós viemos aqui para atualizar o nosso papo sobre mudança climática, inclusive o nome, né, que foi atualizado. A gente pode até perguntar um pouco disso. Na época do Rio 92 era aquecimento global. Aí a galera, quando fazia frio, a galera, cadê o aquecimento global? Aí tem que desenhar para essa galera, que é uma coisa muito mais abrangente, que a gente chama então de mudança climática, porque afeta o clima da Terra de diversas formas. Não é só ficar mais quente, que aí o cara idiota vai reclamar que tá frio, que não tem aquecimento global. Então, enfim, tem muita coisa pra gente falar. Exato, obrigado. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de Mês Encadelados do Nerdcast. Vamos. Caralho, tem quase 20 anos, eu tenho que tentar algumas variações, porque senão... Ninguém vai acreditar que entendeu? Podia gravar uma... Então, eu tô inventando, eu não sei. Filtro anti-AI. Exatamente. Olha só. Ah, Zagal, sabe quem tá aqui? Daqui? Daqui! Você... Nossos queridos daqui. É, exatamente. Olha só, gente, olha, você que fala assim, eu não vou sair de casa porque vai começar os blocos pré-carnaval. Nossa senhora. Pra fazer compra. Já aí deve ter começado. Essa altura nessa que altura que você tá ouvindo, não é? já começou. A gente tá, né, assim, onde não tem carnaval? Curitiba e Estados Unidos. Então a gente nunca sabe o que tá acontecendo. Caraca, a gente tá muito longe do carnaval há muito tempo. Não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Mas olha só, você quer evitar passar Sr. K Olha, essa aí é a dica perfeita pra ir pro no Sr. K. supermercado, aí ele vai pulando, né, as poças, relando nas multidões, no suor. Ou melhor ainda, às vezes você é de pular carnaval e não quer perder seu tempo no mercado. Exato. E sim no bloquinho. Você faz as suas compras de supermercado usando o aplicativo da Daqui. Exatamente, Daqui é o app de mercado mais rápido do Brasil. Compras completas na sua porta em até 15 minutos. É a logística de ponta daqui. Pra quem mora em São Paulo, no ABC, Osasco, Santos ou Belo Horizonte, também tem Daqui. Pra você fazer compras e receber antes do café esfriar. Quer dizer, depende. Antes do gelo derreter.
Porra, gelo. Carnaval Brasil é verão. Não, mas 15 minutos, pô. Não, Deus, gelo derrete mais rápido no verão, rapaz. Tá maluco? Não, mas é bastante gelo. Não, mas é 15 minutos, é isso. Você bota a metáfora que você quiser aqui. Uma leitura de e-mails, é isso, basicamente. É mais rápido que uma leitura de e-mail. Eu acho que é, exato, a leitura de e-mails demora mais. Mas olha só, pra você ter um empurrãozinho a mais, pra você testar, você que é novo cliente, use o cupom Jovem Nerd, tudo junto. São R$30 de desconto em compras acima de R$100. Lembrando, para novos clientes, é um uso por CPF e só as bebidas alcoólicas que não contam nesse valor mínimo. Link no post para você aproveitar daqui, fazer o seu pedido e chegar daí. Não tô conseguindo fazer essas piadas. Tem carnaval em Curitiba daí? Não, nossa, daqui não. Nossa. Desculpa, daqui. Olha, o nosso cliente daqui não merece essas piadas. Desculpa, gente. Tem link aí no post. Baixa o aplicativo, experimenta. E Azaghal, o Brasil está indo para mais um Oscar e nós colocaremos nosso pijama, porque, claro, estaremos mais uma vez ao vivo acompanhando o Oscar de pijama, Azaghal. Exatamente, já entra aí, já tem o link, já vai se inscrevendo, já vai se preparando, vai separando o seu pijama, porque já confirmamos presenças de Catiúcha Barcelos e Max Valarezo na live de 2026, mas ainda não está fechado esse elenco. O elenco, exato. A gente tá, aliás, o Brasil está concorrendo ao Oscar de elenco. É verdade, então faremos um excelente elenco. É, olha aí. Nesse Oscar de pijama, torcendo para Wagner Moura! O agente secreto, o elenco de agente secreto e também na torcida pelo Adolfo Veloso, que tá concorrendo com a melhor fotografia. Exato. Né, pelo Sonhos... Como é que é o nome? Sonhos de Trem. Sonhos de Trem. Da Netflix, pô, esse ainda não vi, quero ver, porque eu vi o trailer e fiquei maluco, cara. Eu gostei da ideia. E olha, e Wagner tá de melhor ator. Já ganhou o Globo de Ouro. Vai concorrer com o Chamaleta. É verdade, Com o Chamaleta do Ping Pong. Exato, mas o Wagner levou um chaveco indireto da Margot Robbie. Pois é. Então ele já ganhou, qualquer coisa ele já ganhou. Já venceu. Já venceu. Ela fez um Caraca, brother. Pô, isso vale mais do que eu acho que pra um ator assim. Né? O Wagner é casado. Você quer um Oscar ou um UF da Margot Robbie? UF da Margot Robbie. Cara, o que vale mais? Puta que valeu. Bem, semana que vem revelaremos os integrantes finais do elenco do Oscar de Pijama, que você vai acompanhar diretamente no nosso canal do YouTube. Que dia é? Dia 15 de março, aquele domingão à noite. Exato. Né? Você já vai se preparando desde já. Estaremos nós todos juntos no Oscar de Pijama 2026. É do Brasil! Brasil! Gente, vamos aproveitar que a gente está aqui com a Camila, com o Emílio, e que são pessoas tão queridas, os divulgadores científicos da maior importância neste Brasil. Quero que vocês tenham, antes da gente começar todo o rolê, todos os e-mails, etc., quero que vocês tragam aqui um jabá. Primeiro, vocês não conhecem o Blablalogia. Explica pra todo mundo. Eu sei, acho que todo mundo aqui, a maioria das pessoas, né, tem uma interseção de público, mas caso a gente tenha público novo aqui que não conhece vocês, explica, fala tudo. Beleza, Lê. Primeiro, obrigado por chamar a gente mais uma vez pra falar de ciência, que a gente gosta tanto. Imagina, tamo junto. A gente precisa lembrar que eu e Camilinha estamos no Blablalogia, um canal de divulgação científica no YouTube. Nós temos lives todas terças e quintas-feiras e depois vídeos gravados em todos os momentos. Mas, Ale, eu gostaria de fazer o jabá de uma coisa um pouquinho diferente. A gente tem na casa o melhor podcast de áudio, igual o Nerdcast. Não é de vídeo. De vídeo tem um monte de coisa boa, mas o melhor podcast de biologia do país, feito pela Camilinha. Não, eu não sou modesta não, Camila. Não, amor. O melhor podcast de biologia do país, Ale, chama Biologia em Meia Hora, projeto da Camila, que ela pode ser muito melhor do que eu. Olha! É a Camila falando do que ela mais gosta, que é biologia, ecologia, mas em vários episódios eu faço um apanhado histórico de como a gente descobriu certas coisas, para mostrar como que a biologia foi evoluindo, como que ela foi mudando e como que a gente vai construindo o conhecimento científico. Biologia
Biologia em Meia Hora, no Spotify, no YouTube, em várias plataformas de áudio. Tem lá 150 episódios pra você ouvir. Olha só. E outra coisa, Lê, pra gente terminar o nosso jabá aqui, a Camila se juntou a um cara que eu acho que você conhece, chamado Reinaldo José Lopes. Sim. E eles pegaram e compilaram alguns dos episódios do Biologia em Meia Hora, reescreveram esses episódios, estão reorganizando essas ideias, estão juntando tudo com referências bibliográficas e vão lançar agora no mês de março um livro chamado Teia da Vida, que é um livro de ecologia, é ecologia para curiosos e desavisados, que é pra gente entender um pouquinho melhor como esse mundo funciona. Vai ter uma campanha no Catarse agora em março, ela tá em pré-campanha agora, então se você tiver interesse em aprender um pouquinho de ecologia, clica aqui que nos ajuda também. Porra, que animal, que animal. E olha, vocês também, essas almas queridas e incríveis, né, são responsáveis, claro que junto com a família do Pirula, a cuidar do nosso querido Pirula, né, que continua, né, em recuperação, mas vocês estão lá toda semana, vocês levam compras pra ele, vocês são as pessoas maravilhosas. Eu visitei o Pirula em dezembro com vocês, foi lindo, foi um encontro incrível, mas assim, a campanha, claro que vocês fazem o Pirula tá, né, tendo que ter muito apoio de muitas áreas diferentes, né, pra recuperação dele. Ele tem o privilégio de ter tantos fãs que fizeram, né, doações incríveis durante o início da campanha de doação, e isso tá custeando todo o tratamento do Pirula. Enfim, todo o perrengue econômico, até que ajudava a sustentar a família do Pirula, porque ele era o provedor com a grana que ele fazia, né, com o canal, com os vídeos, etc. Então, quero agradecer a vocês, principalmente vocês são almas maravilhosas, e o Pirula está evoluindo graças a tanta ajuda de tanta gente conhecida e desconhecida, mas a campanha continua, né, tipo, isso que eu queria ressaltar também, queria que você explicasse, eu sei que quando vocês falam do Pirula, vocês centralizam isso no canal de vocês e tal, mas eu queria só pelo menos falar da campanha, porque, né, tudo isso é ongoing, né, não termina, né, tipo assim, é um tratamento que a gente não sabe quando é que vai terminar, né. Acho que antes da gente falar da campanha, é importante a gente sempre lembrar que eu, a Camila e o Carlos Ruas, a gente é a pontinha que aparece de uma rede de apoio gigante. Sim, com certeza. Então a gente é a cara de algo que tem um monte de gente por trás, que vai visitá-lo, que vai brincar com ele, que vai trabalhar com ele. Então ele tem o privilégio que nós temos também de ter amigos muito queridos, muitos que não são da internet, que estão lá também. Então a gente faz o nosso pedacinho junto com um montão de gente nos dando apoio. E, Ale, o que eu falo pra todo mundo, cara, é que o que a gente tá ganhando pro Pirula, o que as pessoas, os fãs dele proporcionam pra ele é tempo. E é o que o Pirula precisa. Ele precisa de tempo pra conseguir se recuperar da melhor maneira possível. É claro que esse tempo envolve o que comer, envolve profissionais que trabalham com ele, e tudo isso, toda essa rede financeira só é possível por causa dos fãs do Pirula. E aí você fala também, cara, eu sempre dou você de exemplo. Todo mês você me manda uma mensagenzinha perguntando se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. Então, a gente tem amigos incríveis como você e o Azaghal que nos ajudam também nessa captação de uma graninha pro Pirula pra gente conseguir manter essa rede de profissionais que ele tanto precisa para continuar trabalhando. Então, o que a gente criou, e aí com o apoio deles, foi um Vaquinha, uma página no site Vaquinha. É vaquinha.com.br/vaquinha/pirula com 2 L's. Tem link aqui no post também pra facilitar a tua vida. E você pode ir lá pagar o seu suco de laranja pro nosso amigo. Porra, muito bom. Não, gente, faz diferença. Faz diferença mesmo. Faz uma diferença gigantesca. Vocês literalmente estão ajudando mesmo o Pirula a sair dessa barra, a se recuperar e tá sendo incrível. E aí a gente agradece. Mas tá aí o link, porque lembre-se, é ongoing. O tratamento não é simples, tem muitos profissionais envolvidos, né, e tal, de várias áreas, né. Então, a gente gravou um Nerdcast sobre mudanças climáticas em 2014 com o Pirula, né. Enfim, a gente, no mínimo, a gente teria que, né, homenagear ele aqui e lembrar que é isso. Você ainda pode ajudar, tem link aí no post, cara, e tá fazendo diferença. Muito, muito obrigado, galera. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 28 minutos e 2 eventos climáticos. Anderson Heringer, 45 anos, engenheiro de testes e simulações, Resende, Rio de Janeiro. Caraca, o que rola em Resende pra ter testes e simulações? Não faço a menor ideia. Tem base militar. Ou isso ou é o Graal. O que eu sei de Resende. Tem, né, o Resende... Não, Resende não, é ali perto. Volta Redonda, aí perto de Resende. Volta Redonda, não, mas aí tem Siderúrgica, Volta Redonda. Eu já fui num encontro de motoclubes em Volta Redonda.
Você. Olha, vou te contar, tem que fazer filme dessa história toda. Atualmente moro em Resende, Rio de Janeiro. Sabe o que é mais bizarro? Quando eu não tinha a porra da moto, eu ia direto nesses encontros de motor. Agora que eu tenho uma porra de uma moto, eu não vou a lugar nenhum. Exato. Ah, e tu sabe que tem um motoqueiro aqui que fica andando de bandeira Fuck Trump. Ah, é verdade. Ele tá sozinho, ele precisa de um companheiro. É verdade. Ficar arranjando briga com os trumpistas na rua. Olha, atualmente moro em Resende, mas há menos de 6 meses eu e minha família morávamos em Nantong, China, a menos de 90 quilômetros do centro de Xangai, uma cidade onde vivemos muito felizes por 2 anos. Olha que foda, cara, isso é muito maneiro, quero ver essas experiências. De Nantong pra Resende. Caraca, olha, eu vou te falar, tomara que você esteja ganhando muita grana, porque você sair da China pra Resende, brother, do Rio de Janeiro. Tem um ótimo pra trabalhar no grau. E aquele retão de Resende com as árvores bonitas na Dutra. Caraca, brother. Não, olha só. Não, um abraço, galera de Resende. Eu sei que a galera de Resende. Não, aí tô esculachando Resende. Eu sei que a galera de Resende é muito apaixonada pelo Jovem Nerd. É porque a gente passava Resende, era passagem pra gente. Que ia pra São Lourenço, parava no grau de Resende. E aí de Resende a gente subia. Já embicava na serra. É isso. Tem vários graais em Resende. Vários graais. Talvez seja a região com maior concentração de graais do Brasil. Não, e aquela região é uma região linda de morrer, né? É no pé da serra ali. Né? Exato, Serras Araras. Bom, ouvir o último Nerdcast ativou um gatilho lembrando dos nossos primeiros dias na China. Como nos mudamos para trabalhar, a empresa iria me fornecer um chip de celular chinês e dar todo o suporte para abertura de conta bancária, etc. Mas por 2 dias precisamos viver como turistas, entre aspas, e realmente nessa época a integração do Alipay com cartões ocidentais ainda não funcionava adequadamente. Pois é, a gente teve uma vantagem de não ter esses mini perrengues, né? Que o Leonel já não teve 10 anos atrás. Era um perrengue pagar qualquer coisa. Sobrevivemos com alguns yuans que havíamos levado em espécie. Tudo mudou com o chip e a conta. Minha mente explodiu. De uma hora pra outra, aqueles perrengues sumiram. Alipay, WeChat, pagamentos, transporte público, tudo funcionando por QR Code. Super rápido. Eu estava dentro do sistema chinês. Olha aí. Você tinha um nome chinês? Pois é, isso que acho que ele ganhou. O único perrengue que continuou a existir até o nosso retorno definitivo foi o idioma, principalmente quando precisávamos utilizar apps como o Meituan, o Delivery, o Taobao, que compras online, que só possuem versões em mandarim. É isso aí. Essa é o maior perrengue mesmo. Essa é o perrengue, exato. A vida era um eterno print de tela, troca pro app de tradução, traduz a imagem, volta pro app. Caraca, pois é. Pelo menos o Taobao tinha uma função muito boa, que era pesquisar produtos por imagem. Você tirava uma foto e a IA do Taobao encontrava o que você queria. E com isso percebi que o Jovem Nerd caiu num golpe na China, o quê? A gente caiu num golpe sem perceber. E aí? Eu acho que eu sei qual é o golpe que tu tomou. Explicando, no primeiro vídeo do Nerd Tour China, vocês visitaram o Yuyuan Garden em Xangai. Que é a repetição. Isso aí foi confirmado. Lembra? A gente tava repetição? Lá e eu falei que o nome eu achava que era Yu, porque Yuan é Garden. Yuan é jardim. Isso, então o nome é Yuan. Então é Jardim Yu. Exatamente. Só que Yuan Garden significa jardim, tá sobrando. Jardim, tá sobrando. Garden. Ou tá mostrando pra turista, não pra gringo, né? Não sei. Pois é, exato. É, pode ser. Porque ninguém vai procurar o Yu. É, exato. Vai procurar o Yuan, né? Exato, é por isso. Eu e a minha senhora estávamos vendo o vídeo com uma saudade, apertando no peito, quando de repente o Jovem Nerd para numa banca de souvenirs e a minha esposa lembra. Foi nessa banca que meu pai quase comprou um boné do Camarada Mal, lembra? Foi exatamente nessa. Segundos depois, o Jovem Nerd negocia e compra o mesmo boné por 200 yuans. Todo mundo ficou falando que eu comprei boné caro, foi coisa, 130 reais, sei lá, que é caríssimo pra um boné ali, que não fazia sentido. Na mesma hora, tirei um print da tela com um boné e pesquisei o preço no Taobao. Ai, cara, lá vai eu. O mesmo boné... pode ser comprado por 7 yuans. Nossa com frete grátis dentro da China. Que, gente, eu sabia que ali era lugar de turista, que tudo ia ser caríssimo. Exato. Mas a gente tava ali fazer o quê? Que eu não ia, sabe, pra comprar um boné. Eu sei que eu tava pagando o preço do turista e tal. E que graça teria pro Nerd Tour você comprar um boné no app? Zero, exato. Ali valeu. Eu tomei mais pernada, foi do chá ali. Porra, ali. Vocês não viram o chá. Eu tenho chá até 2030 aqui. A preço de 2050. Depois
Mas a gente foi no shopping super chique e era muito mais barato. Esse dinheiro foi pro bolso de trabalhador chinês, rapaz. Morremos de rir, mas o fato é que o mundo inteiro, local turístico serve pra explorar turista. Isso aí é normal. A gente sabia que tava rolando aqueles preços altos ali. Vou me despedindo aqui. Um grande abraço pra vocês, esteja com vocês. PS, vejo muitas pessoas reclamando dos sistemas de pagamento da China que não são amigáveis para estrangeiros. Vamos olhar um pouco pro nosso próprio umbigo. O estrangeiro que chega aqui no Brasil não consegue fazer pagamento por Pix. Pois é, e a gente conseguiu usar o Pix deles lá com, né? Caraca, eu achei de verdade facílimo de usar. Assim, só teve uma preparação prévia a gente de instalar o app, né? E cadastrar os cartões, mas depois disso... Mas foi literalmente baixar o LP internacional e colocar o seu cartão de crédito ali. Não foi trabalho nenhum. Eu ainda botei no meu relógio, que ele tem uma função pro relógio, que você aperta no relógio, ele abre o QR Code, e aí pra compras de até um certo valor, menores, se pagar metrô, essas coisas lá, pagar coisas baratas, mas né, não um boné de 200 pila. Se o boné fosse 7 pila... aí eu botava no relógio, então achei super prático. Assim, não é plug and play no sentido de, né, você chegar com o seu cartão de crédito e comprar automaticamente. Mas tinha lugares lá que poderia ter sido comprado com cartão de crédito também, mas o sistema deles é simples. E eu vou te falar, é organizado, porque você, como tem versão em inglês, você consegue ver todas as compras que você fez. Achei bem tranquilo, na verdade. PS2, o Azaghal não conseguiu transferir o dinheiro via Alipay pro chinês do hotel, porque o Alipay / WeChat, as transferências só funcionam se você tiver cadastrado um cartão de débito de uma conta bancária chinesa. Ah, faz sentido, aí né? Ele não conseguia mandar... Porque se eu fizer uma transferência cartão de crédito, esse crédito pode ser contestado, etc. E o débito é a hora, né? Faz sentido, pode crer. Exato, é isso aí. Pedro Pasquini, 37 anos, profissão físico. Cidade Edimburgo, no Reino Unido. Olha, Edinburgh. Gostaria de contar minha experiência e percalços de quando morei na China em 2020. Isso mesmo, o ano da pandemia. Caraca, brother. Recebi um convite de pós-doutorado na Universidade de Xangai. Shanghai. Que foda, parabéns. A vaga começaria no mês de janeiro. Portanto, cheguei na China no comecinho do ano. Mal sabíamos todos que uma pandemia global iria se iniciar. Caraca, sinistro, né? Na verdade, pra quem lembra, o paciente zero já havia se infectado no começo de dezembro de 2019. Por isso chama Covid-19, né? Por causa do ano, era finalzinho de 2019, mas é isso. Mas até aquele ponto, ninguém imaginava que aquilo se tornaria uma pandemia global que mataria 7 milhões de pessoas. Caralho. De fato, não. Apesar do Atila ter avisado. Como podemos suspeitar, minha estadia na China teve várias peculiaridades. Puta, que perrengue. Nossa, cara, porque aí você vai pra um lugar estranho, né? Pois é. Caraca. E que tava no olho do furacão da parada também. Sinistro. Como, por exemplo, ver uma cidade de quase 25 milhões de habitantes com ruas antes cheias de bicicletas, carros e pessoas se tornar um deserto. Caraca. Onde eu era praticamente o único na rua. Caraca, tu foi... extermínio? Tipo, 20 Days Later? Tu ele diz, Murphy lá, andando sozinho na rua? Sim, eu não era proibido. Era desaconselhado de sair ou ir no mercado. Mas com tudo fechado, inclusive a universidade, não havia muito para onde eu ir. Caraca, que loucura. Que loucura. O que gostaria de contar nesse e-mail está relacionado ao perrengue referente ao meu visto. Quando você aplica para ir para a China a trabalho, você aplica para uma permissão para entrar no país. Com isso, você tem um mês para tirar a permissão de trabalho e permissão para morar. Permissão. Sim, são duas permissões diferentes. Uma para trabalhar e outra para morar. E há ainda dois agravantes, que eu diria complicadores. Sem a permissão de morar, eu estaria ilegal. E sem a permissão de trabalho, eu não poderia receber o salário. Nossa senhora! E aí fechou tudo! Ô, burocracia. Caraca, brother, que situação. Agora, imagine tentar alugar um apartamento sem falar um pingo de chinês. Meu Deus! Pô, mas aí o pessoal que te convidou não te ajudou nisso? Aí é foda. Exato. Que aí realmente, aí é um perrengue. Com a corretora que não fala um pingo de inglês, pô, mas não tinha uma que você pudesse achar que falasse? Pô, a galera do aniversário, pelo amor de Deus. Com o dinheiro calção do aluguel emprestado pelo chefe, sem saber quando iria receber o meu primeiro salário. Caraca, brother.
Enfim, essas permissões, moradia e salário requerem vários documentos em chinês. Alguns desses dependem da universidade ou da empresa e outros da própria pessoa aplicante. Como, por exemplo, um exame médico admissional que inclui desde exames completos de sangue, ultrassom da barriga e até o raio-x completo do tórax. Isso é normal para imigrantes, né? Assim, esse tipo de exame, na mas verdade. ele não podia fazer nada disso. Caraca, que loucura, cara. Que desespero. Eu vou te falar que essa faculdade aí da China deu um perdido nele. Né? Porque normalmente empresas e faculdades que convidam estrangeiros, no geral, a fazer doutorados ou a trabalhar, né, ou estudar, normalmente elas têm um setor que ajuda nesse tipo de embaraço, né? Exato. Conseguir todos esses exames em um país onde não se fala a língua já seria um desafio. Somando a isso o fato de que em determinado ponto a pandemia começou e tudo fechou, não preciso dizer que os documentos não ficaram prontos até o prazo máximo de um mês. Claro. Obviamente. Faltando apenas alguns dias da data limite, eu já estava calculando as possibilidades de pegar um voo mais barato para qualquer um dos países que aceitasse um brasileiro sem visto. Deus do céu. No meio da pandemia, isso. Pandemia torando. Tava começando. Na China, a galera já tava fechando as portas pra China naquele período. Foi quando eu recebi um e-mail da universidade. Isso agora! Finalmente, porra! Sabemos que a situação de vistos de estrangeiros não está fácil, mas não saia do país mesmo com o visto expirado, pois a situação é especial e o governo resolveu estender indefinitivamente os prazos e voltar será mais difícil ainda. Mas se a China não é uma mãe... Porra, mas eu acho que isso podia ter sido, né, cara, eu dei uma avisada. Não, porque ninguém sabia que a Zagal lembra. Mas eu acho que, pra minha opinião, ia acontecer. A faculdade podia estar mais em cima do cara. Mas é porque, eu não sei. O cara foi falar sem eu ter onde morar e deram uma corretora chinesa pra ele? Que não falava inglês? Porra, é foda. Isso é uma loucura, maluco. Que isso? Bom, eu fiquei lá na China com tudo fechado, sem saber quando receberia salário. Tecnicamente ilegal. Não, na verdade eu não tava, porque se existia um estado de exceção, você tava na legalidade. Nem tecnicamente, né? Você tava legal. Relaxa. Até os órgãos governamentais reabrirem. Tudo isso sem a minha esposa, que havia ficado no Brasil para finalizar algumas coisas antes de vir me encontrar na China. Caraca, que terrível. Ainda longe da esposa. Nossa. Coisa que nunca aconteceu, pois tudo fechou. Tudo fechou. Fechou as fronteiras do mundo, né? Aqui preciso agradecer ao Nerdcast por ser uma das minhas companhias nesse período solitário. Querido, que bom. Por sorte, a China foi muito eficiente em conter a propagação do vírus através do lockdown. E em pouco tempo, acho que pra mim pareceu uma eternidade, claro, pude finalizar a documentação antes de morrer de fome, receber o salário retroativo e devolver ao meu chefe o empréstimo para a calção do apartamento. Que loucura, o negócio da faculdade não dá o chefe do cara tem que dar do bolso dele. Isso pra mim tá uma loucura. Bom, eu vou ficar por aqui porque a história já está bem longa, mesmo eu omitindo alguns perrengues, incluindo o chefe workaholic. Bem, agora você trouxe o perrengue que você não omitiu mais, né? Exato, foi literalmente da vez. Ele falou que você desomitiu, mas aí trouxe. Você desomitiu o perrengue automaticamente. E uma secretária da universidade que não me ajudou na burocracia por conta de uma cirurgia de vista. Puta que descobri mais tarde que era migué. Puta, era migué. E um amigo que esqueceu a mala num táxi e conseguiu recuperar. Você literalmente trouxe todas as histórias. Não vou falar os perrengues, mas tá aqui os perrengues. Depois a polícia usou reconhecimento facial para recuperar a mala e identificar o taxista. Caraca, maluco! Que loucura essa história, brother. De toda forma, a China e seu povo são bem legais e recomendo bastante para quem puder visitar pelo menos uma vez na vida. Muito bom. Só não faça isso durante a pandemia. Coitado. Não tente não estar, né? Durante a pandemia. Porra. Eu queria tirar um elefante da sala pra gente poder andar mais tranquilo ou não. Vai acabar o azeite, gente? Eu tô preocupadíssimo com isso. Existe uma chance muito grande de acabar o azeite, cara. Não, fale isso. Vai acabar o azeite antes de acabar a rolha? Não, a rolha vai acabar antes. A rolha vai acabar antes, então tá bom. Então a rolha já é o aviso. Tucano, quando acabar a rolha, aí vai assim, puta, o azeite é o próximo, fudeu. Eu aceito tomar um vinho de rolha sintética, mas uma pizza sem azeite... É triste. Eu não consigo. Difícil. A gente podia começar falando um pouquinho de ecologia para tentar explicar por que provavelmente o azeite vai acabar. E é
um conceito bem tranquilo de entender de ecologia, na minha opinião, que chama curva de tolerância. Então, se você pegar os organismos vivos, eles têm uma faixa ótima de sobrevivência. Qualquer coisa muito mais frio do que aquilo, o bicho ou a planta ou qualquer coisa que seja fica com muito frio, gasta muita energia e tem o seu desenvolvimento afetado, e o calor vai acontecer a mesma coisa. E a gente sabe que oliveiras, especialmente, são plantas que têm curvas de tolerância muito estreitas. Então elas precisam viver numa área muito específica de temperatura para ter uma produtividade alta. E com o aquecimento do planeta, essas zonas estão ficando cada vez mais estreitas. Então tem uma chance razoável da gente não ter... A questão é o clima em geral, não é nem tipo, mas aí o cara pode sintetizar, fazer um tratamento genético, coisa, não é o caso, né? Não adianta, não tem clima para a oliveira crescer, então a gente vai perder... A gente tem que pensar também numa questão, assim, evolutiva mesmo. Não só evolutiva dos organismos em ambiente natural, mas daquilo que a gente domesticou e cultivou por muito tempo em condições muito estáveis. A Terra, desde que a gente se entende como seres humanos, ela veio se estabilizando em condições que hoje são as ideais para essa grande maioria de espécies que a gente encontra atualmente vivas. Inclusive a humana. Inclusive a humana. E do nosso ponto de vista, principalmente a humana. E esses desequilíbrios, essas alterações, essa instabilidade climática que a gente vem presenciando, com um aumento muito abrupto de temperatura em alguns lugares, ou queda de temperatura em outros, tufões, furacões, chuvas, inundações, tudo isso, para que as espécies se adaptassem, precisaria de milhões de anos, de milhares de anos. Não é uma coisa de uma hora para outra. As espécies evoluíram de um jeito que elas estão adaptadas para a realidade, não vou mais falar atual, né, mas de algumas décadas atrás, antes dessa bagunça toda que ocasionou as mudanças climáticas. E mesmo com as mudanças climáticas de ordem natural dos ciclos da Terra, etc., você tem uma adaptação que acontece assim, tipo, lentamente, assim como, né, a mudança enfim, do que vai acontecendo. Você tem as catástrofes, grandes erupções, etc e tal, mas fora isso, né, a gente tem basicamente uma evolução de clima e espécies que vão acompanhando. Se você muda tudo muito de repente, a única coisa que as espécies podem fazer é morrer. É exatamente isso. Toda vez que a gente passou por grandes transformações no planeta, a gente vê uma queda, né, do número de espécies, a gente vê essas grandes extinções, mas assim, depois a Terra se recupera. Por isso que eu gosto muito do que o Emílio citou, do George Carlin, que é, nossa, a Terra já passou por tanta coisa, o que a gente chama de natureza, já passou por tanta coisa, que a gente é só uma pulguinha, sabe? Uma coceirinha, que vai durar muito pouco tempo e talvez não deixe nem vestígios. E que a gente deveria se preocupar não com a Terra, pela Terra, mas com a Terra por nossa causa. Já que a Terra pela Terra não está funcionando, não funcionou até agora, a gente deveria se preocupar com a nossa própria existência. Porque uma mudança tão grande quanto a gente vem causando prejudica, obviamente, todas as espécies, mas um equilíbrio no qual a gente se insere e que é importante para nossa manutenção. Pois é, porque é difícil a gente pedir pro ser humano ter empatia com outras espécies animais, etc e tal, com o planeta em si, e a gente tem que falar o prático, gente. O prático é o seguinte, não vai ter planeta pra gente viver. Não vai ter azeite pro tucano. Que vida é essa sem a... Mas eu acho que a questão toda, eu acho que uma coisa que é importante mencionar é o seguinte, uma das grandes causas de a gente ver as pessoas, vamos dizer assim, negando que isso tá acontecendo, é justamente isso que a Camila falou, que essas mudanças, elas são muito a longo prazo. E a gente tem uma dificuldade muito grande de processar coisas que acontecem de forma muito lenta. Então, se fosse uma coisa mais abrupta, do tipo, olha, a Terra esquentou na segunda-feira, na quarta-feira morreu 70% da população, na sexta-feira a gente tá com a percepção de que tá todo mundo fodido. Aí todo mundo sentaria e falasse, opa, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas essas mudanças, elas são muito a longo prazo, e esse desalinhamento entre a destruição que a gente tá fazendo e a rapidez com que a gente consegue se adaptar, a gente não consegue perceber esse desalinhamento. Então fica difícil de convencer as pessoas de que isso tá acontecendo justamente porque a gente não consegue perceber isso. E mais difícil convencer as pessoas de que a gente tem que fazer sacrifícios, como uma sociedade em geral, para beneficiar um futuro longínquo, entre aspas, né? É o teste do marshmallow em longa escala. Aquele da criança, né? Isso, é. Não come marshmallow agora que você ganha 3 depois. E aí a criança não consegue segurar e come o que tá ali na hora, né? A gente tem dificuldade de entender essa escala de tempo, inclusive em relação aos outros eventos climáticos que a gente viveu. Então, você falar para uma pessoa, dá até para montar um experimento com
isso. Da última vez que o clima mudou, demorou 100 milhões de anos. Ou falar que demorou 100 mil anos, a pessoa também não tem a capacidade, nosso cérebro não tem a capacidade de perceber a diferença desses tempos. Não consegue visualizar. Não significa nada. Esses números gigantes pra gente, eles não significam nada. Não significam nada. E aí confirmo o que o André tá falando, assim. Então, assim, mas o clima já foi mais quente. Não, já foi mais frio. Há milhões de anos e demorou milhões de anos pra mudar. E a gente tá vendo uma mudança de 150 anos. 150 anos são 3 gerações. Então, é uma questão assim, é bastante tempo pra nossa vida, mas é pouco tempo pra Terra e as coisas acontecem em escalas de tempo diferentes. E o exemplo que eu queria trazer, que eu acho que é legal, é que o clima já mudou muito rápido. Teve uma vez que caiu um meteoro no planeta, a rocha derreteu, foi pra atmosfera, voltou pro planeta de novo, esquentou o planeta, transformou o planeta num micro-ondas gigantesco e 90% das espécies desapareceram. A maior extinção em massa do planeta Terra não foi a dos dinossauros, não foi o meteoro dos dinossauros, ela foi antes, com uma erupção vulcânica de maior que a Europa que aconteceu, tipo assim, não um vulcão maior que a Europa, mas uma faixa, né, uma fenda gigantesca que abriu ali onde hoje é o norte da Sibéria, e essa merda ficou em erupção por 2 milhões de anos. E aí quase que acabou a vida total da Terra. Quase que virou Marte, essa porra. E acabou recuperando, né? Tipo assim, corais quase sumiram, voltaram, mas na maioria das outras espécies nunca voltaram, né? O que surgiu depois foram descendentes das sobreviventes, que foram pouquíssimas, né? Então a gente não consegue entender essas escalas de tempo. Quero jogar aqui, eu detesto quem fala que vai jogar uma provocação, mas serei essa pessoa. Vou jogar uma provocação. Gente, a gente fica assim com esse negócio das mudanças climáticas, tem gente que não nega as mudanças, mas nega a participação da ação antrópica, que é a gente que está causando por causa do uso de combustíveis fósseis, lá. Essa é a retórica que nasceu quando os fatos se tornaram inegáveis, né? Inegáveis. Os fatos científicos são inegáveis, então eles não negam, é a negação das lacunas. É isso. Você, não dá pra negar mais daqui, eu vou pra próxima lacuna e vou negar na próxima lacuna. Exato, mas eu tava pensando aqui, gente, não é melhor saber que a culpa é nossa e que a gente pode fazer alguma coisa? Exato! Do que se fosse algo assim, tipo um meteoro, não tem o que fazer, e aí? A gente ia fazer que nem Armagedon, não sei, mas eu fico pensando, o que vocês acham disso? Não é melhor saber que a culpa é nossa e que dá pra fazer alguma coisa? Eu não sei se tem mais efeito, porque eu vi o Sam Altman, o CEO da OpenAI, falando que ele podia estar falando meio que brincando e tal, mas é uma brincadeira que você faz, que é assim, ele falou assim, a inteligência artificial vai levar a humanidade à extinção, mas até lá teremos excelentes oportunidades de novos negócios. Isso que você falou me lembra muito o final de Família Dinossauro, né? Família Dinossauro, total. É isso, assim, o mundo está acabando, pelo menos estamos vendendo casacos, porque no Família Dinossauro o mundo esfria, né? E aí o chefe do Dino fala, nunca vendemos tantos casacos na vida. Nunca vendemos, os negócios estão bombando. Eu acho que fingir que não é nossa culpa facilita as pessoas não abrirem mão do conforto dos seus negócios. Exato. Porque eu lembro que, por exemplo, na Europa, em 2021, eu, o Rodrigo do Quarto Sinistro e o Marco Gomes começamos a gravar uns podcasts chamado Animais Políticos, e o primeiro, se não me engano, foi sobre mudança climática. E a gente estava debatendo sobre o crescimento do Partido Verde na Europa. Eles tiveram um pico lá por 2018, 2019, de crescimento, né, de cadeiras em praticamente todos os países da Europa. Mas foi começar a guerra com a Rússia e boicotarem o petróleo e o gás natural de lá, começou a aumentar o custo de vida e a galera abandonou. Para salvar o planeta, eu vou ter que pagar mais caro no meu aquecimento, no gás, tal, não sei o quê. Não, então vamos fazer o seguinte, vou votar agora na extrema direita, que nega a porra do aquecimento global, porque as pessoas, não todo mundo, né, mas as pessoas não querem abrir mão do seu conforto. E assim, eu tô falando das pessoas comuns, né, do cidadão comum, não tô nem falando do dono de uma Chevron, do dono da Texaco, das grandes empresas de inteligência artificial que, pra fazer vídeo de tralaleiro, tralalá, esvazia o aquífero Guarani. Bailarina Caputina, ha, que legal. A gente volta pro bom dia pro chat GPT. Será que vale a pena mesmo? Vale. Lá. Temos informações internas aqui de que vale. Então... O André sempre falou que ele vai ser amigo dos robôs. E quando der merda, ele vai ser, lembra de mim. Na hora que começar a dar merda, o robô vai fazer o checklist dele lá e vai falar assim, quem me deu bom dia? Isso vai ser quem me deu bom dia? Puta que pariu. Se essa parada do notebook for verdade, é melhor todo mundo dar bom dia mesmo. Tô falando.
A provocação da Camila, ela é uma interessante, mas ela cai na lógica de que eu, indivíduo, tenho agência sobre algo que não foi gerado por ações individuais. Isso se a gente fosse considerar cada pessoa no planeta. Eu sempre dou o exemplo de reciclagem de garrafa PET. Reciclar garrafa PET em casa tem um efeito praticamente nulo em relação às questões de produção de lixo no planeta. Porque isso está muito mais ligado à lógica de consumo e à lógica de produção do que a minha agência individual na questão de reciclagem de resíduos das coisas que são produzidas aqui em casa. Isso não quer dizer que eu não reciclo? Não, eu reciclo. Mas existe uma narrativa muito conveniente para as indústrias que é jogar essa culpa meio que pro consumidor. Exato. Ah, é contigo, recicla aí. Exatamente. Top 3 coisas que eu odeio. Propaganda da Sabesp falando pra tomar banho curto, pra economizar água. Odeio muito. Não, e você já sabe do meu histórico problemático com aqueles hotéis malditos falando que aqui as suas toalhas plantam árvores. Já dei muito piti por causa dessa porra de tentar jogar culpa ecológica pra pessoa que tá hospedada no hotel, né? Só me faltava. Aí junto os dois, né? Fala pra você tomar um banho curto e usar a mesma toalha. Usar a mesma toalha molhada, exatamente. É isso aí. Aí a gente sempre se fode, porque eles têm a toalha sequinha que o mordomo traz. E aí a gente precisa... Eu dei o exemplo da garrafa um pouco de propósito para acrescentar essa discussão, porque não sei se vocês estão sabendo, mas o estado da Califórnia está processando as indústrias de petróleo pela narrativa de que plástico é reciclável. Então, a hora que você vai pro histórico do plástico ser reciclável, você joga para a população a responsabilidade daquilo, você não conta a história inteira. Então, quando você fala que plástico é reciclável, isso não é verdade, porque nem todo plástico é reciclável. Na verdade, a maioria do plástico que a gente usa não é reciclável. E essa narrativa é construída pela indústria do petróleo, já se preparando para uma substituição da matriz energética, que a gente também pode discutir, que ainda não aconteceu e ainda está longe de acontecer. Então, o cuidado, acho que a gente tem que tomar quando a gente traz uma discussão climática é porque ela nunca se desvincula de uma discussão política de mudança de como as coisas são produzidas e por que as coisas são produzidas no planeta. Se a gente não aprofundar um pouco a discussão, vai acontecer isso que o Tucano, o André e vocês falaram, que, cara, o cara vai fazer empresa de inteligência artificial, quer a gente goste ou não. Sim. E vai fazer talareiro tralalá, quer a gente goste ou não também. Mas sabe uma coisa que eu tô achando interessante dos cientistas, né, da parte científica da história? É que, assim, a gente lê muito artigo falando, basicamente, o mundo acabou, né? Olha, agora mudou aqui, agora mudou ali, agora teve uma catástrofe aqui, ali, animais, extinção, tudo isso. Mas eu tô vendo agora mais artigos falando sobre qual que é o impacto na economia em relação às mudanças climáticas, para ver se, gente, tocando agora no seu bolso, será que funciona? Tô achando um movimento interessante. Então, o ano passado saiu um artigo na Environmental Research Letters falando exatamente disso, que era, olha, vamos pegar aqui tudo que a gente já sabe de impacto econômico e vamos reavaliar, porque antes a gente estava olhando muito o clima, o efeito, né, dessas mudanças climáticas na economia, mas vendo em cada país, país a país, e não uma coisa mais global, lembrando que não é só o clima, a natureza interconectada, mas as questões econômicas também. Então, que os eventos climáticos extremos, né, como a gente tem visto cada vez mais, eles afetam a economia porque, assim, reduz a produção agrícola de um país, destrói infraestrutura, interrompe transporte e comércio, aumenta preço, diminui produtividade, agrava problema de saúde, mas daí também migrações, gera mais conflitos. E o pior, reduz, assim, teve um problema num país. Se o resto não tiver tendo problema, esse país consegue, né, importar as coisas de outros lugares. Só que agora, com a expansão desses eventos climáticos extremos, está dando caca em todos os lugares. Não é só num lugar. Todo mundo está sofrendo com isso. Ou seja, a gente vai ter um problema de produção global, não só local, e de transporte, e de acomodação de pessoas. Então, o que eles colocam no final é que com o aquecimento global acima de 3 graus Celsius até o fim 3 graus Celsius acima da média, pensando, né, na média pré-industrial, até o fim do século, a gente teria uma perda média do PIB global de até 40%, sendo que as previsões anteriores era de 11%. Se já era ruim com 11%, imagino que seria 40%. Lógico
que isso são estimativas, mas que os modelos anteriores, eles iam falar assim de, olha, se a gente chegasse, né, parasse em 2,7 graus Celsius acima da média pré-industrial, ainda dava para equilibrar. O modelo desse artigo, ele tá falando, não, a gente tem que parar em 1,7. E meio que 1,7 a gente já tá quase lá, porque o 1,5 a gente já tá meio que e passa e não passa, e vai e não vai. Então, eu gosto desses artigos agora que estão falando mais assim, vamos tocar no bolso da galera pra ver se eles entendem, porque falar de morte de pinguim não tá funcionando. Mas qual é essa galera do bolso? Não é o meu e o seu, é bolso da indústria. Não é o meu e o seu, é o bolso da galera que tem bilhões. Mas, ô Mila, eu acho que para alguns setores isso funciona. Sei lá, tô pensando aqui como leigo que o agro consegue desenvolver melhor suas técnicas e diminuir a emissão de carbono. Mas para as indústrias que o core business deles é fuder o planeta... O core business é fuder o planeta. A COP29 foi no Azerbaijão. A COP28 foi em Dubai. Assim, é só país que vive do petróleo. A COP30 foi no Brasil, patrocinada pela Vale do Rio Doce. O Brasil, que é, entre muitas aspas, né, um exemplo de energia limpa, estava recebendo a COP ao mesmo tempo que estava liberando a exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia. Então, assim, para essa galera, não tem redução do PIB que vai fazer eles pensarem diferente, né? Levando para a mesma analogia lá que a gente fez da percepção de tempo, assim, essas coisas elas estão ligadas numa cadeia muito lógica pra gente. Mas essa ligação, ela não é muito óbvia pro ser humano médio do dia a dia. Então, você falar pro cara que, sei lá, a conta de luz dele ou alguma coisa na vida pessoal dele vai ficar mais caro por causa dessa diferença, desse aumento no PIB, por exemplo, ele não vai conseguir perceber essa cadeia de eventos, da probabilidade dele virar e falar assim, acho que não acredito nisso, eu não vou ligar pra isso, é muito maior. E não só o ser humano médio, mas também, assim, o cara que é dono das empresas. Eu gosto da ideia de mexer no bolso, porque a gente, como uma espécie que tá querendo dominar financeiramente tudo, eu acho que é uma boa estratégia. Eu só acho que ainda o incômodo ainda é muito pequeno pra fazer qualquer tipo de mudança muito global. O André tá falando pra gente que a gente é um bando de carangueja numa panela que a água começou gelada, e essa panela tá esquentando cada vez mais e a gente não consegue perceber essa panela esquentando. Caraca, você não conhece a analogia do sapo? Não, tu não conhece do sapo, do caranguejo eu nunca ouvi. Porque quando a gente cozinha caranguejo desse jeito, né? Não, tu joga na água quente. Água fervendo? Eu já vi colocando lagosta e caranguejo na água gelada, porque daí seria menos. Não, eu não sei, eu não entendo nada disso. Eu fiz isso num vídeo da cozinha de Jack, eu peguei uns caranguejos vivos, aí falei assim, eu vou fazer do jeito mais humanizado possível. Joguei ele dentro de um balde com gelo, ele ficou catatônico lá, enfiei uma faca no meio do bicho. Deus do céu. E depois joguei na água quente. Foi o vídeo com mais downvotes que eu tive na vida. A galera, filho da puta. Um monte de comedor de carne falando do filho da puta, né? Aposto. É o que Dubai tá fazendo com a gente hoje. The planet is fine. The people are fucked. Uma questão que é pouco discutida é a questão do porquê que a gente queima petróleo de verdade. A gente tem uma questão energética muito importante que tem que ser considerada quando a gente fala de mudança climática. E o Tucano começa a trazer esse exemplo quando ele dá o exemplo da Europa. Então, quando a gente tem o problema nuclear no Japão, que faz com que a Europa inteira, principalmente a Alemanha, desligue as suas usinas nucleares e passe a comprar gás da Rússia, o que a gente está vendo é que a gente tem uma grande questão energética no planeta que não está sendo resolvida, principalmente porque as indústrias do petróleo não deixam, e principalmente porque a gente vive num mundo que a gente precisa consumir cada vez mais. E petróleo é um negócio que é muito fácil de ser retirado, é uma produção extrativista de energia. Quando eu era moleque, e acho que quando vocês eram também, a gente discutia muito o que ia acontecer quando o mundo ficasse sem petróleo, mas a gente está percebendo que a gente vai morrer queimado antes de acabar o petróleo do planeta. E a evidência que a gente tem disso é que quando a gente vê as questões de matriz energética no planeta, apesar da gente aumentar as outras fontes de energia para fontes renováveis, a gente nunca diminuiu o consumo de petróleo. Na verdade, o consumo de petróleo ele continua aumentando linearmente ao longo do tempo. Então, a gente vai precisando de cada vez mais energia, a gente não queima proporcionalmente mais petróleo em relação a isso, a gente tem aumentado a matriz de outros tipos de energia, mas o petróleo é um negócio tão barato de produzir, tão fácil de transportar e que tem uma quantidade de energia tão grande que esse consumo ele continua aumentando, porque a produção
continua aumentando, porque o consumo continua aumentando, porque o sistema precisa que isso continue aumentando numa velocidade muito grande. Porque eu preciso fazer o reporte trimestral, rapaz. O próximo trimestre! É exatamente isso. Aí a gente teria que ter duas alternativas. Uma que é a que a gente está comprando agora, eu mudar a matriz energética, eu produzir energia de outras maneiras, mas a gente não está conseguindo fazer isso numa velocidade grande o suficiente. E ainda é caro e não acessível. Não acessível, não resolve outros problemas como metais raros, que é o que a gente está vendo no mundo agora, a busca por metais raros para fazer bateria, para fazer chip, para fazer um monte de coisa. Então, a primeira alternativa é uma alternativa que pressiona o ambiente de outras maneiras. Então, daqui a pouco, daqui a 50 anos, a gente vai estar discutindo o que nós vamos fazer com o tanto de bateria que a gente está criando. E a alternativa a isso é a que o Tucano estava falando, é o que a gente está falando desde o começo, que é a gente diminuir o consumo de energia. Só que para diminuir o consumo de energia, a gente vai ter que abrir mão de coisas, que é a alternativa que parece que ninguém está disposto a fazer, que a gente talvez não esteja disposto a fazer como indivíduos, e que as sociedades não parecem dispostas a fazer também. Eu digo, mas eu aposto que é óbvio que como isso não é interesse das empresas de energia, elas vão gastar bastante dinheiro para mostrar pra gente como a gente vai se fuder primeiro se a gente tiver que fazer concessões em nome de uma agenda ecológica que, na verdade, no final se traduz como em nome de trabalhar para que a humanidade não entre em extinção, porque a palavra ecologia tá quase tão proibida quanto empatia, que agora estavam aqui literalmente falando que empatia é um defeito que as pessoas têm. E nessa lógica, Lê, tem um ponto que a gente tem que trazer, que é a primeira ideia de que para quem a gente produz as coisas e, em segundo lugar, quem consome os recursos dessa quantidade energética que a gente tá falando. Exato. É o André falando obrigado pra porra do chat GPT lá. Exato. A hora que a gente olha os dados, a gente consegue perceber, por exemplo, que o 1% mais rico do planeta, eles consomem 50% dos recursos que são produzidos. A outra conta que a gente pode ver, que saiu essa semana, que as 12 pessoas mais ricas do planeta, elas acumulam riqueza maior do que os 50% mais pobres. E por que eu acho que é importante a gente trazer essa discussão? Porque além da questão climática, a gente também tem uma questão social que a gente precisava tentar resolver. Sim. Então a gente junta duas coisas. A gente junta uma pressão energética cada vez maior, que afeta o clima diretamente, com a necessidade da gente tirar pelo menos metade do planeta da linha de pobreza, que são pessoas que não consomem nada, no final das contas. Tem mais um dado, Emílio, que é 0,01% estourou a cota de emissão de carbono no dia 3 de janeiro. Cara, no ano inteiro. Agora? É. A gente estourou a cota do ano em dia 3 de janeiro de 2026? A gente não. O 0,01% mais rico. Ah, tá. A cota deles, é isso. Se fosse dividir equivalente, né? E olha que não tem nem mais voo pra ilha do Epstein, né? Imagina na época que tinha. Imagina se tivesse. Eu vou jogar de novo a minha provocação. Saber de quem é a culpa não é muito bom? Talvez seja. É isso aí. Ei, tô Pelo achando. menos a gente tem que xingar, né? Exato. Porque tem isso, assim. Então, voltando àquela história de convencimento que a gente estava falando, e aí aqui eu vou ser meio extremo, talvez um convencimento forçado que a gente como sociedade tem que fazer, ou talvez o primeiro passo seja a gente pegar quem consome muita energia, quem consome muitos recursos, e a gente tentar convencer essas pessoas, que talvez sejam as mais difíceis de convencer mesmo. Porque a gente pensa muito, voltando ao individualismo, o que o Tucano pode fazer? O Tucano pode pegar os filhos dele e levar os filhos dele de bicicleta pra escola. Legal, isso é uma coisa interessante pra fazer, ele vai fazer exercício, é legal pra caramba. Mas em relação ao clima, essa ação do Tucano, voltando à garrafa PET, ela tem um efeito muito pequeno perto dos outros causadores de problemas. E a gente pode individualizar pessoas ou individualizar empresas. Eu sempre gosto do exemplo Taylor Swift de... Agora eu vou arrumar um monte de hater, né? Que a jatinho da Taylor Swift, aí tu vai nessa? Vai fundo, porque eu tava com isso na ponta da língua. Vai fundo. Aí eu não preciso me queimar. Não, eu me queimo sozinho, pode deixar. Eu vou dar um exemplo pontual e daí depois a gente fala de números, né? Taylor Swift veio fazer um show no Brasil, ela vem com o jatinho dela, ela faz o show no final de semana, volta pros Estados Unidos, fica 4 dias nos Estados Unidos e volta pra fazer show de novo na sexta-feira. Então ela chega numa sexta, faz show sexta, sábado e domingo, volta pros Estados Unidos, fica 4 dias lá com o jatinho dela, com 5 pessoas dentro, e depois ela volta de novo. Por que esse é o bom exemplo? Em primeiro lugar, todo mundo conhece a Taylor Swift,
Swift. Em segundo lugar, porque a poluição que ela gera com o jatinho dela é maior do que a poluição que todo mundo que tá escutando esse programa vai gerar na vida inteira. Na vida inteira? Na vida inteira. É pela quantidade de gente ou o jatinho tem uma puta que pariu de uma... A quantidade de combustível produzida e jogada na atmosfera por um jatinho é proporcionalmente absurda, porque os jatos são muito pouco eficientes para fazer o transporte em relação, por exemplo, a um Boeing que a gente pega normalmente. Basicamente, quanto maior o avião, mais alto ele pode ir, aí menos, vamos dizer assim, menos energia ele pode consumir, porque lá em cima ele consegue ir mais rápido, mas o jatinho tem que ir mais baixo. E também tá transportando muito mais gente, então proporcionalmente, né, o gasto de combustível por pessoa, tarará. E tem um evento anedótico aí, que é o caso dela, eu não sei quais eram os estados, mas ela tava na Califórnia, tava indo, sei lá, pro Texas de jatinho, e no meio do caminho volta pra Califórnia e depois vai pro Texas. Aí a galera falou, ela esqueceu a bolsa. Isso realmente aconteceu, menos a parte da bolsa, que ninguém sabe por que o avião voltou e depois foi pro destino, mas tá indo pra lá, preciso voltar. Aí voltou, fez o que precisava e foi de novo. Então, é aquela parada, eu não sei se ela tá também dentro desse 0,1% mais rico que eu falei, mas o 0,1% mais rico do planeta produz mais emissão de carbono em um dia do que metade da população mundial em um ano. É isso. Assim, é um absurdo. E pro ponto que o Emílio tá falando, esse é o pessoal que a gente deveria talvez convencer a perder um pouquinho dessas regalias, é o pessoal que não tá a fim de abrir mão disso. Não, olha só, deixa a Taylor Swift lá. Tipo, vocês não podem pegar todo o problema e jogar nas costas da Taylor Swift. Podemos ver. Não jogando todo o problema nas costas dela, e eu já falei disso no Blá Blá, e aí tem sempre os Swifters que vêm defender ela, né? O pessoal que, não, você pega no pé do jatinho e você não vai falar de, sei lá, consumo de carne, que a gente pode discutir aqui também. Mas é porque ela é uma pessoa muito conhecida e ela é um exemplo muito fácil de entender. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o Jeff Bezos, que tem um iate que precisa de outro iate para servir de suporte pro iate que ele tem. Mais de um iate, eu acho. Acho que isso é uma pequena frota. Não, é que o iate dele, principal, é o terceiro maior do mundo, tem 3 mastros, cada mastro é maior do que o Cristo Redentor. E esse iate dele não entra em nenhum yacht club, porque não cabe. Então ele tem um iate gigantesco, daqueles da Ana Maria Braga, sabe? Da Ana Maria Braga, não sei. Com helicóptero e tudo. A Ana Maria Braga tem um iate com helicóptero? Aham. Você tá falando sério? Claro. Não, mentira. Total o quê? Subestimando minha madrinha? Que isso, cara? Eu não sabia que ela tava nesse patamar não, cara. Ele tem um iate gigante com helicóptero que vai até o iate dele principal pra levar ele até lá, porque o iate dele não cabe nos yacht clubs. Ele tem um iate que é suporte pro outro iate. Então ele tá lá no iate grandão dele, pra ir pro porto ele tem que descer de um iate e ir pro outro iate. Só que esse não é um barquinho, esse é um barco gigantesco, e aí esse consegue entrar no yacht club. É, mas ele também tem outro iate, que é a Defesa, que tem míssil antiaéreo, caralho, essas merda. Viaja com uma frota. Então, a gente dá esses exemplos, eles são anedóticos, porque, sei lá, a gente pode falar de outras coisas que são feitas e que causam esse impacto que a gente tá falando, mas é que personalizar no jatinho, personalizar no iate, personalizar nesses absurdos que esses caras fazem, fica mais fácil, talvez, de quem tá escutando, perceber o ponto que a gente tá trazendo, que é, quando eu falo, em um dia os caras consomem mais carbono do que metade do mundo. Cara, a gente tá falando de muito pouca gente consumindo uma quantidade de recursos ridiculamente absurda e muita gente sem consumir nada, e essas coisas, elas não podem estar separadas, elas são interligadas. Uma coisa é explicada por outra coisa, então... Assim, existe uma responsabilidade social por eles serem figuras públicas, eu acho que o ser humano é assim. Não é nem só por ser figura pública, é pela quantidade de poder que os caras têm, né, de movimentar a indústria e afetar o PIB de um país, né, cara? Quando eu falo da questão da figura pública, é porque a gente, como ser humano, a gente é bem esponja, assim, a gente tende a, vamos dizer assim, entre aspas, copiar comportamento de figuras públicas que a gente admira. E se esse exemplo não vem dessas figuras, aí fica difícil a gente convencer, né? Ah, sim. O cara lá deixar, sei lá, vai de bicicleta pra escola, é difícil convencer o cara a fazer isso, sendo que o ídolo ou quem ele admira pega um jatinho, esquece a bolsa e volta. Eu achei aqui o dado que eu tava procurando pra gente tirar o jatinho da Taylor Swift da frente.
Vamos focar no Koru, que é o iate do Jeff Bezos, porque ele produz 7.154 toneladas de gases de efeito estufa anualmente. Isso é aproximadamente 447 vezes o que emite um estadunidense médio por ano. Caralho. Eu acho que é legal você falar isso, Tucano, porque se você pegar o estadunidense médio por ano, ele produz 20 vezes mais gases de efeito estufa do que um brasileiro médio. Principalmente se ele ficar dizendo obrigado pra AI. Isso vai ter uma vantagem no futuro. Mas isso é uma questão de sobrevivência, né, André? Exatamente. Não vai ter azeite, mas eu vou ter minha vida. É óbvio que existem muitos fatores, mas assim, a queima de combustível fóssil ainda é realmente o problema. Acho que a gente tem que dividir isso em partes. O Brasil é um dos top 10 países que mais produzem gases do efeito estufa no planeta. E isso, economicamente, faz um certo sentido. Nós somos uma das 10, 12 maiores economias do mundo, então essa produção de gases, ela é esperada. Só que o Brasil produz gases do efeito estufa por razões diversas do que a queima de combustível fóssil. Então, a gente, no Brasil, tem 3 fontes básicas de produção de gases de efeito estufa. Primeiro nós somos um dos maiores produtores de carne do mundo, principalmente carne bovina, e isso tem uma relação direta com a emissão de metano e é um dos responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. Então, o fato da gente ter um rebanho muito grande, da gente ter optado como país, eu não vejo grandes problemas de ser o celeiro do mundo, da gente alimentar a parte do mundo, é uma dessas fontes. A segunda fonte, que é muito pouco falada, é mineração. Então, grandes empresas mineradoras, e o Brasil é um dos maiores mineradores do mundo, um dos países que mais produz minérios do mundo. Com certeza é o país que mais tem mineiro. Com certeza. Ai, que nossa senhora! Eu acho que é o único, talvez. Ah, eu não vi essa vinda. Liga pro Dudu. Meu Deus do céu. Então, mineração é um exemplo. E o mais triste de todos é queimada de floresta. O Brasil hoje é um dos, se não for o maior destruidor e queimador de floresta do planeta. E essas 3 são extremamente importantes para a produção e para o aumento da quantidade de carbono na atmosfera vinda do Brasil. Mas, se você pegar os 2 maiores emissores de carbono na atmosfera, a gente está falando de China e de Estados Unidos, e aí somando os 2, eles produzem mais do que o resto do mundo somado, e aí você está falando principalmente de queima de petróleo, gás natural e carvão mineral. Tanto para veículos quanto para produção de energia, que talvez seja produção de energia para a indústria e produção de energia residencial, mas principalmente para a indústria, seja uma das principais fontes de aumento da quantidade de carbono na atmosfera. Inclusive, eu puxei aqui um dado bem antigo, mas no acumulado, desde 1850, os Estados Unidos é o país que fica em primeiro lugar, o que mais emitiu poluentes, né? Em segundo, no acumulado, tá a China, que passou a ser o primeiro em 2005. Eu não sei como é que tá hoje, se ainda é o primeiro. E o Brasil não aparecia nem entre os 10 maiores emissores, porque antigamente não incluía isso que o Emílio falou, que é os gases produzidos por queimadas. E ele passou a figurar quando incluíram isso. Número 7 sobre tortura, né? Eu não sei se é essa o que os cientistas normalmente falam, né? Porque você pode tirar qualquer coisa, né? Os números falam qualquer coisa desde que devidamente torturados. Desde devidamente torturados, exatamente. Então, por exemplo, a gente pode exemplificar a China, óbvio, Brasil, etc., Estados Unidos como grandes poluentes, mas assim, existe também uma conta do país dos outros que acaba indo, né? Tipo assim, a China é a maior poluente. China, não sei o que. Tá, mas a China é a fábrica do mundo. Os consumidores que estão lá encomendando lá os iPhones, tudo da China, os países estão tendo suas economias afetadas pelo consumo, etc e tal, só que a conta da pegada do carbono vai pra fábrica, mas que não foi a causadora inicial da coisa. É tudo um complexo, né, de todo mundo junto nessa, entendeu? Então, por exemplo, a Noruega queria 100% da frota de carros elétricos até, sei lá, 2030, 2035, sei lá. E aí, tipo assim, vai ser o país mais verde do mundo, etc e tal. Tá, da onde que vem esse dinheiro pra essa modernização toda deles? É porque eles vendem petróleo pro mundo inteiro. Eles vendem petróleo pra caralho, porque eles têm petróleo lá. Então, tipo assim, ele vai pagar de verdão, mas ele tá financiando toda essa limpeza, né, de carbono lá da sociedade deles, jogando a sujeira no país dos outros. Alexandre, você quer dizer que o colonizador abusa do
colonizado para conseguir o bem-estar social e ambiental? The more you learn. Tem duas coisas aí, ô Feijão. A primeira é o que você falou, né? De ser a fábrica do mundo. Por exemplo, por que a China é a vanguarda tecnológica no refino de terras raras? Porque é uma parada extremamente perigosa e poluente e que ninguém queria isso no próprio país. Exato. E aí mandaram pra lá, eles desenvolveram, tal, não sei o quê. Agora tá todo mundo correndo atrás pra conseguir fazer o refino também. E a segunda é que a China tem 20% da população do mundo. Então, se você dividir a emissão de carbono da China per capita, é muito menor do que a dos Estados Unidos. Sim, ainda tem isso. Que tem 1/4 da população da China. Aí você tá vendo? A gente tá falando isso tudo com os mesmos números. Tá vendo como o número pode dizer o que você quiser? Entendeu? O cara pode dizer, a China é uma poluente do mundo, mas é só, olha quantos fatores e quantos contextos, né? A China fábrica de todo mundo, vende pra todo mundo. A China tem menos consumo per capita do que os Estados Unidos e tal, apesar de ser mais poluente. Não é nem China, nem Estados Unidos, é Maldivas, Cabo Verde, Cuba, Bahamas. E vem cobrar do Brasil, vocês têm a Amazônia, não poder, entendeu? É complicado, a gente realmente tem que preservar a Amazônia pelo Brasil e pelo mundo, mas tipo assim, já vimos tantas essas retóricas de culpar os países em desenvolvimento, mas você tem que poluir menos e tal, não sei o que, então é complicadíssimo. E aí a gente pode chegar num ponto que a gente tinha falado antes de comentar, que são essas discussões em relação a desenvolvimento e consumo de carbono e como que a gente vai lidar com isso no futuro. E aí a gente pode voltar um pouquinho pro assunto que a gente começou a comentar, que ele vai falar das reuniões e das COPs que foram feitas nos últimos anos. Então, num primeiro momento, quando você começa a discutir essa produção de carbono, começa a se discutir quem que tem que pagar essa conta. Então, a gente já ferrou o mundo inteiro se reúne num país, vamos lá discutir quem tem que pagar essa conta. E aí, num primeiro momento, se discute, todo mundo tem que pagar essa conta. Tem um amigo meu que faz uma analogia que eu gosto, que o clima é um copo de água cheio e não adianta a gente diminuir o fluxo de água da torneira que tá em cima, a gente tem que fechar a torneira. Então, no primeiro momento, o que se discute então tá bom, então tem que fechar a torneira. Vamos parar de aumentar a emissão de carbono e não só parar, vamos começar a diminuir até uma hora que essa torneira feche. O grande problema dessa discussão inicial é que tanto a China quanto os países que ainda não estavam desenvolvidos, quanto os países europeus, eles trazem 2 pontos. O primeiro ponto é, vocês produziram carbono para a atmosfera pra caramba, o consumo per capita de vocês é gigantesco e vocês vão falar que a gente tem que pagar essa conta. Essa é a discussão eterna. Discussão eterna. Então, surge esse primeiro momento dos países falando assim, não pode ser assim, pô. Vocês têm que contribuir também. Aí, num segundo momento, você tem um movimento que então tá bom, então quem tem que pagar essa conta são os países desenvolvidos. Então, chega pra Europa, chega pra Austrália, chega pro Japão, chega pro Canadá, chega pros Estados Unidos e fala assim, toma que a conta é sua. E aí, os governos desse país olham e falam assim, a conta é sua é o cacete, a conta não é minha, não vou pagar isso nunca e não tem esse momento de adesão. E aí, a gente chega num terceiro momento que é assim, todo mundo sabe que a gente tá ferrado. Então vamos fazer o seguinte, cada um fala o que vai fazer e você segue a sua própria meta. E você também mede a sua própria meta. Então a ideia é, vamos diminuir a produção de carbono e cada um fala como vai diminuir e segue a sua meta. A não ser os Estados Unidos, que fala assim, não! Não, então, no primeiro momento os Estados Unidos até falam assim, talvez. Aí depois os Estados Unidos falam não. E daí depois os Estados Unidos falam, esse negócio de mudança climática nem existe. No primeiro momento eles falaram não. Depois eles falaram talvez. Aí eles voltaram a falar não. E agora o Trump fala que esse negócio de mudança climática nem existe, que eles querem queimar petróleo mesmo. E a gente cai sempre nesse dilema que a gente volta pra... acaba sendo circular, mas é porque é o que a gente vive em relação à mudança climática mesmo. De todo mundo gritando que vai dar merda, que tá dando merda, na verdade, e o mundo não tomando as providências necessárias para evitar que isso aconteça. E isso frustrando muita gente. Então, muita gente saindo da COP30 agora no Brasil, que os Estados Unidos nem vieram, falando, mas cara, a gente ficou 20 dias aqui e são discussões que a gente tá tendo nos últimos 30 anos, muito parecidas e que poucas mudanças realmente acontecem, né? De caminhos para onde a gente tem que ir. E aí você tem movimentos como o da China que, vai resolver o seu problema interno e daí depois vai se preocupar com outros problemas de outros lugares. Mas na COP30, o que foi mais discutido? Na COP30 tenta-se
se discutir ações dos países para ver quais que vão ser essas atitudes para os próximos anos. A grande proposta eram as trilhas, né, de como que a gente vai fazer, porque a gente, desde o Acordo de Paris, era, bom, então agora cada um vai fazer sua lição de casa, né, que a gente tem uma primeira briga lá em Kyoto, que é, vamos apontar o dedo aqui, vamos colocar no anexo 1 os países que tem que melhorar. E eles saíram muito bravos disso, porque eram os países industrializados. É uma ideia meio que, apesar de ter sido no Japão, em Kyoto, é uma ideia meio da Europa, falando, olha, vamos responsabilizar aqueles que tiveram seu processo de industrialização antes, tem uma dívida meio que histórica. Os países que estavam nesse anexo 1 ficaram muito bravos, falando, como assim? Não, tá bom. Que mané dívida histórica? Que mané dívida histórica? E quando você fala de frear emissões de carbono, meio que você está falando que aquele país ele tem que repensar toda a sua industrialização, que é baseada em emissão de carbono. E ele não quer ficar vulnerável no cenário econômico global, etc. Exato. Ele vai falar, tá, e a China? E a Índia? E tal outro país que também está crescendo, tá aí emitindo um monte de poluente, um monte de gases do efeito estufa e ninguém vai falar nada. Eles não são anos e anos de várias outras COPs, né, das conferências das partes, até a gente chegar no Acordo de Paris, que é quando eles vão falar, não, tá bom, então vamos fazer assim, ó, pra ninguém se ofender, vamos pedir pra cada um trazer a sua meta. A ideia é que a gente diminua, mas cada um vai propor o que pode. E ficou uma enrolação, ninguém propunha nada, e o movimento todo é esse até hoje, de, gente, e aí, a gente vai fazer o quê? Mesmo quando as metas eram propostas, as metas não eram cumpridas. Então, basicamente, as COPs são um monte de líderes mundiais sentados no sofá, scrollando a Netflix sem saber o que ver. Basicamente. Tipo assim, fala, olha e tal, e não acontece nada. Eu acho que tá todo mundo tentando ver qual que é a movimentação do outro. Então, a gente vê China investindo em fontes de energia limpa, tendo um sucesso, mas ainda assim, tendo como base o uso de combustíveis fósseis. Carvão é o número 1 ainda, né? E não querendo apoiar as ideias que foram levadas, que era um caminho, né? O que o Brasil leva é um caminho para que a gente faça realmente uma redução. E eu acho que esse é o grande tchan do momento que a gente está agora em relação às mudanças climáticas, de uso de combustíveis fósseis e a emissão de gás carbônico na atmosfera. Não dá mais para ser devagar. Passou esse tempo em que a gente podia ir devagar com as coisas. A gente chegou num limite que a mudança tinha que ser brusca. Por isso a minha brincadeira do começo o mundo já acabou, porque se a gente precisa de uma mudança brusca e uma alteração tão severa de como a gente vai viver daqui para frente, num mundo extremamente capitalista que só visa o lucro acima de qualquer coisa, é complicadíssimo. É lógico que a gente vai sair de uma COP30 frustradíssimos, porque ninguém quer falar como vai mudar. Quer dizer, ninguém quer mudar, porque a gente já sabe como a gente poderia mudar. A ciência já pautou isso. Essas discussões todas já pautaram isso com base em dados científicos e a gente ainda não conseguiu chegar num consenso. E é boi, velho, tipo assim, mas que se eu fizer isso e ninguém vai fazer, só eu vou me fuder. Exato, o medo de ser o otário, né? De ser o otário que vai fazer, porque, mas aí todo mundo tem que fazer. Quem é que vai fazer? Mas os Estados Unidos não vai fazer. Porque a China tá mais ou menos. Porque a França não vai fazer agora também. Então, um pouco o Brasil. Aí eu falei, todo mundo vai fazer. É isso. No final de toda a COP, o cara fala assim, gente, então não decidimos nada, ninguém vai fazer nada, né? É isso. Até a próxima COP. Exato. E a cada uma, os dados só falando que a gente tá indo pro abismo mesmo. Com o IPCC falando, gente, agora os nossos últimos relatórios beiram o catastrófico. É porque eu acho que historicamente também a gente tinha essa coisa de ficar fazendo mudanças muito pequenas. Se não tiver uma mudança muito fundamental agora, na forma como a gente lida com os recursos que a gente tem no planeta, a coisa não vai mudar. Mas a mudança tem que ser radical, ela não pode ser mais do tipo, olha, vamos diminuir 10%, 15%, tem que ser radical. Agora, a gente tá falando de governantes que têm, em média, 70, 80 anos de idade. Essa mudança radical não vai acontecer assim. A gente pode teorizar cientificamente e mapear qual é a mudança radical que a gente tem que fazer para chegar à emissão zero. Mas, de uma forma pragmática, ninguém vai fazer o que a gente está vendo e essa é a evidência que a gente tem. Ninguém vai fazer. A não ser que algo aconteça que seja economicamente não só viável, mas como interessante. Por exemplo, sei lá, amanhã a gente consegue dominar a fusão a frio e aí isso resolve esse problema e aí passa a ser algo economicamente viável, lucrativo
lucrativo o cacete. Não tô dizendo que tem que ser assim, tô dizendo que a humanidade, no universo onde a maior parte do mundo é capitalista, e tipo assim, o capitalismo persegue o capital, o lucro, e não o bem-estar social em geral, ele vai só arranjar uma solução quando ela for lucrativa. Pra radical, o que eu tô dizendo de radical, entendeu? Porque de outra forma, a gente teria que ter revolução em todos os países do mundo e ter que implementar uma porra de uma agenda ecológica de emergência absurda. E, tipo assim, isso, e a gente não consegue ver isso acontecendo. Léo, toca o hino agora, por favor. Então, mas eu tô sendo bem pessimista, Tucano, porque, tipo assim... Eu concordo, te apoio, camarada. Exato, exatamente. The planet is fine. The people are fucked. Vou contar uma história de uma pessoa que sobe até um refluxo, que é do Elon Musk. Ah, tá, pensei que você ia falar, ele começou como um astrólogo. Eu acho que a gente tem exemplos de movimentos de mudança histórica que aconteceram. O Elon Musk dá um exemplo de geladeira, por exemplo. Ele fala que não existia geladeira na casa das pessoas até a década de 40 e agora tem geladeira na casa de todo mundo e a humanidade resolve, e aí a gente pode discutir se o capitalismo tá por trás disso ou não, mas a humanidade resolve fazer grandes movimentos, conseguem mudar o mundo e mudar o jeito com que as pessoas interagem. Mas dentro dessa mesma lógica, eu vou pegar o ponto que você falou e eu vou falar o seguinte: muitas vezes a gente só vê uma solução técnica para o problema. Então, o problema do mundo, ele é um problema técnico, é um problema de energia, voltando para o que eu falei, e esse problema de energia, ele só vai ser resolvido a hora que eu achar uma coisa mágica, que hoje fusão a frio é mágica, não, a gente está muito longe de conseguir fazer fusão a frio, mas a gente precisa que essa chave energética mude para o mundo perceber que essa é a alternativa, porque daí eu resolvi a questão da energia e aí eu resolvi todos os problemas. Mas isso não é verdade, porque a gente vai pro próximo gargalo ambiental. E aí o próximo gargalo ambiental vai ser água. Ou o próximo gargalo ambiental vai ser solo. Ou o próximo gargalo vai ser alguma outra coisa. A solução técnica vai sempre terminar no gargalo se a gente não tiver uma consciência coletiva da humanidade como vai fazer. De consumo. Exato, de consumo. Porque a lógica que a gente tem que entender é que o problema que a gente tem, ele não é um problema técnico. Ele é um problema de interação da gente com o mundo em que a gente vive. Ele é um problema muito mais social, das ciências sociais, da gente reinventar o que a gente entende de mundo, do que uma questão da gente resolver um problema meramente energético. Porque a gente pode pegar isso que o Tucano trouxe de emissão de gás e falar a mesma coisa sobre água. Eu vou te dar um exemplo real, tá? Gasta-se mais água em Gramado nos Estados Unidos do que para plantio nos Estados Unidos. Nossa. Para plantio de comida. Então, a questão, ela vai chegar no próximo gargalo, e depois no próximo gargalo, e depois no próximo gargalo, porque isso está muito mais ligado ao porquê a gente faz as coisas do que como a gente faz as coisas. Então, por que a gente trabalha? A gente trabalha para fazer coisas, para gerar riqueza. Essa riqueza vai para quem? Esse é o jeito com que a gente está interagindo com o mundo. Então, acho que a discussão, ela precisa voltar para uma questão muito mais social e de consumo do que para uma questão meramente técnica. Eu dei um exemplo pro Caio Gomes o dia que ele veio aqui em casa, que ele chegou em casa com o carro elétrico dele, bonitão, gigante. Tá compensando por algo. Não, então, tá compensando. A tela de LCD do carro dele é gigantesca. O Caio Gomes botou a TV do senhor carro. A TV do senhor carro no painel do carro dele, cara. É exatamente isso. Dá pra jogar PlayStation no painel do carro do Caio Gomes. Ou seja, Caio Gomes também faz parte do problema. Taylor Swift e depois Caio Gomes. Exatamente. É esse degrau, assim. Ele tá no degrau um pouco abaixo. Aí tá. Mas o exemplo que eu ia dar é de carro. Então você pega, por exemplo, e aí aqui discutindo essa questão técnica que você falou. Existe um movimento agora de troca de carro. Então eu tenho meu carro, tenho meu Palio velho estacionado aqui em casa. Existe um discurso de que se eu trocar de carro, então eu vou pegar o meu carro velho, que tá funcionando, ele tá andando, ele tá bom, ele não me apresenta nenhum problema. E trocar por um carro elétrico, eu tô resolvendo a questão ambiental, certo? Então esse é um movimento ecologicamente mais interessante, é trocar o carro a combustão por um carro elétrico. Só que tem um trabalho bem legal que ele mostra o seguinte, que a economia de energia que eu vou fazer na troca não compensa a produção do carro elétrico. Se eu trocar o Palio meramente pela razão da economia de energia ao queimar o combustível fóssil, eu não vou consumir o gasto de energia e o gasto de combustível fóssil usado para produzir o carro elétrico. Você gastou mais para produzir ele do que eu vou economizar ao trocar ele. Tá, e você vai pagar certamente um preço a mais pelo carro elétrico que vai ser mais caro que combustão e tal, não sei o quê. E isso
acontece, Ale, porque a gente tá atacando o problema de maneira errada. O problema que a gente tem não é de carro a combustão. O problema que a gente tem é de transporte. Então eu tenho que resolver o problema de transporte de pessoas e não o problema de carros elétricos ou não. Então o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar numa cidade mais inteligente, em que as pessoas moram perto do trabalho. Eu preciso pensar em transporte público. É uma solução de mentalidade de sociedade mesmo. Exato, porque o problema não é o carro. O problema é como a gente se movimenta do ponto A pro ponto B. Então eu preciso achar o problema de verdade e não achar que o problema tá no meu motor a combustão. Você vai falar, pô, Emílio, mas carro é um problema. Não, é. Só que trocar por carro elétrico não é a solução, porque o carro elétrico é só uma solução técnica para um problema que não é técnico, que é transporte. Quer dizer, ele é técnico, mas ele não é solúvel com carro, entende? Ele vai conversar com problemas individuais da família, de eu quero ter um carro, sei lá, mais econômico. Ele vai resolver outros problemas, mas que não são esses macros. Isso, na verdade, a solução pro problema é você não ter carro. Exato. Se for nos Estados Unidos, é só construir mais uma pista. É, mais uma pista, mais uma pista, mais uma pista, mais uma pista! Só mais uma, por favor. Que não soluciona nem o problema de trânsito. Então, é isso. Nada, não soluciona porra nenhuma, exatamente. Você constrói mais uma pista e coloca ela exclusiva para carro elétrico. Exato. Não, o Elon Musk querendo construir túnel pro carro dele. Embaixo de, tipo assim, veja, gente, trem, tudo que é lado, trem. Você não vai resolver problema de transporte de engarrafamento focando em carro. Não é carro que vai resolver engarrafamento ou poluição ou o que seja, entendeu? Sobre o Lex Luthor, não, digo o Elon Musk, que ele falava que não existia geladeira. Não, olha só, você tá ofendendo o Lex Luthor, na moral. O Lex Luthor é bastante inteligente, apesar de ser um filho da puta, ele é inteligente. Ele não é burro. Que não tinha geladeira antes dos anos 40 e depois dos anos 40 tinha. Só que a geladeira dos anos 40 durava 50 anos. É porque a lógica é essa. Então, assim, qual que é a lógica de você ter uma geladeira em casa? Eu preciso preservar os alimentos. Então, tá bom. Então, vamos fazer um instrumento e preserve os alimentos. E que vai ficar lá na casa das pessoas. Legal. Essa é a lógica. A lógica do pensamento industrial, ela é diferente no mundo que a gente vive hoje. Então, qual que é a lógica de vender uma geladeira? Não é resolver o problema das pessoas. É você lucrar em cima da venda da geladeira. E a hora que você faz isso, a geladeira durar menos é interessante do ponto de vista do lucro e não do consumidor. A lâmpada elétrica é a parada emblemática desse exemplo, né? De obsolescência programada. Obsolescência programada, justamente. Porque ela poderia durar muito mais. Inclusive, eu acho que tem uma... Nos Estados Unidos mesmo, eu não lembro se algum museu que tem uma lâmpada elétrica que tá ligada já há mais de 100 anos. Um negócio de bombeiro, é um posto de bombeiro. É, exato, né? E foi através de um cartel mesmo lá com o nosso amigão Thomas Edison, o amigão da garotada. Eu não sei se era da época do Thomas Edison ou foi depois dele, depois de estabelecer a indústria muito maior, mas decidiu-se em conjunto com a indústria que, assim, a lâmpada tem que durar menos porque senão a gente tem que continuar produzindo essa porra, porque no trimestre a gente tem que reportar os earnings. Isso que o Emílio falou é muito, você vê isso muito forte em desenvolvimento de tecnologia hoje em dia, porque vamos pensar agora no problema que a geladeira estava tentando resolver antes lá da década de 40. Isso que o Emílio falou, era preservação de alimento e tudo mais. Exato. Isso é um problema interessante para se resolver, para, né, ajudar a vida geral da humanidade. Exato. Hoje em dia você tem geladeira que tem televisão, que não resolve esse problema específico. Aí você tem uma geladeira que tem um braço que sai e te entrega água na sua mesa, ou seja, não resolve o problema. Ou seja, o avanço tecnológico é fazer com que isso dure menos e que tenha muito mais funções inúteis por problema original que ele teria que resolver. Aí você vê isso com carro, você vê isso com geladeira, você vê isso com celular. Quem usa celular de fazer ligação? Exato. Não, o celular é tudo menos o telefone. Né? Por falar em celular, eu vou ter que trocar o meu celular. Eu tenho um iPhone 11. Pra mim, está excelente. Tiro foto, uso pra fazer o que eu preciso, faço meus vídeos, tá ótimo, ótimo. Só que a partir desse ano, ele não vai mais atualizar o iOS. E aí, um monte de coisa não vai começar a funcionar. Eu vou ter que gastar uma grana pra trocar ele. Ou você pode comprar uma geladeira que faz isso tudo. Agora, uma parada importante aqui que tem que deixar claro, que o Emílio falou que nos Estados Unidos se gasta mais água com jardim do que com plantação, e explico por quê. Porque a porra do avocado é plantada no México. Exatamente. E o avocado, ele é pior que soja, onde planta tudo que tá em volta, ele é água pra cacete e tal, não sei o quê. E principalmente o californiano come avocado que nem... Porra, não, avocado é um negócio aqui, até na Flórida, maluco. Eles plantam no México, não plantam lá, né? É praticamente um data center, maluco, de consumo de água. A gente tem que criar novas unidades de medida, Emília. A gente tem que medir o consumo energético de água em data centers.
Quantos data centers são isso? E o que é mais louco disso, o André falou da geladeira, que é um exemplo que, puta, é foda assim. Tem uma coisa que eu adoro, é a geladeira com a TV na frente, que você tem uma câmera dentro pra você ver antes de abrir a porta da geladeira o que tem na sua geladeira. Ou a geladeira que vai perceber o que você tem que comprar no mercado. Então, essas necessidades, na verdade, elas nunca existiram. Você pode abrir a sua porta da geladeira e ver o que tem dentro, ou você pode fazer uma lista de compras e você pode fazer as suas compras. Então, além de tudo, além de coisas acessórias que não resolvem o problema original, que é proteger o alimento, você ainda gera necessidades que não existiam e que aumentam o consumo. Então, mesmo com geladeira, a gente pode falar assim, tá bom, uma geladeira, igual o Tucano falou, uma geladeira de 30 anos, hoje, ela consome mais energia do que uma geladeira atual. Tá bom, vale a pena trocar? Faz essa conta. Não, vale a pena trocar, porque... Só que só vale a pena trocar se a próxima geladeira durar 30 anos também. Se ela for durar 5 anos, igual a geladeira de hoje dura, não vale a pena nem trocar essa geladeira pela mesma lógica do carro, porque a energia para fazer a nova geladeira, de tirar o metal do solo, de colher a borracha da árvore, de fazer não sei o que lá, de produzir a geladeira na China, partes na China, enfiar num navio, trazer para o Brasil para montar a geladeira, para fazer a geladeira nova, nunca vai ser compensada pela quantidade de energia que você vai economizar fazendo uma geladeira nova. Então, de novo, a solução técnica, ela existe. A geladeira de hoje é melhor do que a geladeira do passado, não tem dúvida. Só que ela dura muito menos. Por isso que eu vou repetir muito isso, Ale. A questão, ela deixa de ser técnica, ela passa a ser uma questão social. Então, qual é o mundo que a gente quer? Então, a gente quer um mundo em que as pessoas que não têm acesso às coisas tenham acesso a mais coisas. Acho que isso é um ponto em comum para todo mundo. Então, a gente vive num mundo que produz alimento para 10 bilhões de pessoas, a gente tem 8 bilhões e tem gente passando fome. O problema não é um problema de produção de alimento. Qual que é o problema que a gente tem que atacar? Por que a gente tem que produzir mais alimento? Como que a gente produz esse alimento? Quem consome mais alimento? Tá, o 1% mais rico consome mais alimento do que todo mundo e metade desse alimento apodrece. Então, esse é o problema real de fome, não aumentar a produtividade de alimento necessariamente derrubando floresta no Brasil. A gente amplia a discussão do petróleo para outras coisas também, né? É gente não comendo ou gente comendo mal, porque ainda tem a questão dos ultraprocessados. E tudo isso começou com o relógio Cássio com calculadora. A geladeira aí com televisão, G-Shock com bússola. A raiva é que quando uma função secundária ainda quebra, a gente tem dois caminhos, né? Ou aquilo fica te incomodando, né? E aí você quer trocar, ou aquilo acaba com o eletrodoméstico, ele para de funcionar. Assim, tinha uma função extra, essa função extra parou e daí tudo para. E você fica, nossa, agora eu vou ter que trocar. Então, olha, eu vou dar um exemplo que nós vivemos, assim, a Agatha, minha esposa, porque a gente namorava, a gente viu, e eu vou estender esse conselho a todo mundo: não comprem uma televisão com videocassete já embutido. Vai dar merda em um dos dois e você vai perder os dois. Indo para uma outra parte, o que é assustador disso tudo que a gente falou até agora, quando eu estava em sala de aula, eu comentava muito isso, né? Quando eu estudava, quando eu tinha 15, 16 anos, tô com 45 agora, a gente falava das mudanças climáticas e dos seus efeitos sempre no tempo futuro, né? A próxima geração vai ser afetada pelas mudanças climáticas. O clima vai afetar o plantio das coisas. A gente vai ter refugiados climáticos. E isso, pô, você vai falar assim, Emílio, mas há 30 anos já se falava disso? Desde a década de 60, os pesquisadores já viam isso. A grande questão que a gente tem é que as mudanças climáticas estão tão aceleradas que não é na próxima geração que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer agora. Então, o exemplo que eu estava comentando em off, que acho que é um exemplo que a gente vai viver esse ano, vai acontecer com bancos de corais ao redor do mundo. Então, dando uma explicação bem biológica aqui, corais são organismos, são quinidários, parecidos com águas vivas, que produzem uma estrutura calcária, uma estrutura branquinha, um esqueletinho branquinho, e que o bichinho tá lá dentro desse esqueleto branquinho. Mas na hora que você vê um coral, ele é todo colorido. Ele é todo colorido porque esses organismos, eles vivem numa simbiose com algas. Então tem um monte de alga que mora no coral, que fica grudadinha ali no coral. E muitas vezes esses corais se alimentam dessas algas. Então você tem uma relação de interação entre esses organismos. Quando a água esquenta demais, e principalmente quando você tem muito gás carbônico na água, o que acontece com os corais é que essas algas, elas vão embora, elas morrem. E aí o que a gente vê é só a parte branquinha do coral, num processo conhecido como
como branqueamento de coral. No ano passado, a gente chegou no máximo de branqueamento de coral da história. Então, se você pega a grande barreira de corais na Austrália, ela teve pontos, em sua maioria, 70% da barreira perdeu todas as algas. Quando elas perdem as algas, o coral morre, certo? Só que, quando a temperatura baixa um pouquinho, as algas tendem a voltar e você tende a ter esse coral sobrevivendo a esses períodos extremos. Os pesquisadores que trabalham com coral falam que em 2026 a gente vai chegar ao ponto de não retorno para a maioria das reservas de coral do mundo. Então, que o branqueamento vai ser tão severo por um período de tempo tão comprido que os corais não vão voltar a ter suas algas. E se isso acontecer, o coral morre. E aí a grande questão do branqueamento de coral é que muitos ecossistemas do mundo dependem dos corais para se desenvolver. Então, muitas espécies de peixes, por exemplo, se desenvolvem principalmente na infância, na parte mais novinha deles, dentro dos corais. Então você tem o efeito em cascata dessa questão de branqueamento de corais. Se os corais morrerem, os peixes vão morrer. Se os peixes morrerem, os animais que comem os peixes vão morrer e assim por diante. E a gente já vive um extremo de pesca. Então, o esforço de pesca no mundo aumentou muito nos últimos tempos, só que o total de peixes não aumentou, mostrando que a gente está acabando com os estoques pesqueiros. Só de microplástico que aumentou. Aí a gente vai comer peixe de plástico de vez, né? Exato. O que é assustador, e aí tem um outro ecossistema que também está sendo destruído, que também está acabando, que é mangue. A gente está acabando com mangue e com coral, e os efeitos disso são incalculáveis. Voltando para a economia que a Camila estava falando no começo da gravação. Então, se a gente for pensar qual que é o efeito que isso vai ter, ele é tão catastrófico que a gente não consegue nem prever o que pode acontecer se a gente passar desse ponto de não retorno de corais. E aí, quando a gente fala que o mundo acabou e tudo mais, a gente está falando desses eventos extremamente extremos que estão ficando cada vez mais comuns por causa das mudanças climáticas. Incluindo os frios extremos nos invernos dos hemisférios, que toda vez que aqui nos Estados Unidos aí essa semana e a semana passada teve uma mega frente fria com chuva de gelo que passou pela parte sul dos Estados Unidos, etc. Até na Flórida fez menos 5 graus, que é super raro. Nevou no norte da Flórida. Eu vi um vídeo de um alligator congelado num lago. É mesmo? Metade da cabeça pra fora tava vivo, né? Que ele baixa... Quer dizer, até agora já não sei mais se era inteligência artificial ou não, né? Agora eu vi também um tubarão com 3 patas e tênis. Dançando em volta do alligator congelado. Não sei se não dá pra saber hoje em dia. Mas eu tô falando isso porque sempre que rola esses frios extremos, vem o papinho de cadê o aquecimento global? Cadê a mudança climática? O frio? Cadê? Que a gente sempre ouve isso, né? Tipo assim, explica pra galera, tipo, por que isso tá correlacionado com as mudanças climáticas, os frios extremos, não só o calor extremo. Primeira coisa que a gente tem que entender é como que a gente mede que a temperatura tá aumentando. Então, quando a gente pega esses frios extremos, a gente em nenhum momento tá negando que a temperatura média do planeta tá aumentando. Como que a gente mede isso? Como que a gente faz essa medida? Porque a gente sempre fala assim, ó, os dias mais quentes da história estão acontecendo nos últimos anos. Tem uma frase que já foi falada, não lembro nem quem é o autor, que é: esse ano, 2026, vai ser o ano mais quente da história e o ano mais frio antes dos anos que vão vir, porque a gente só tem esses picos climáticos. Então, primeiro, vamos explicar rapidinho como que a gente mede essa temperatura. E por mais boba que pareça a minha resposta, é usando termômetro. Então, a gente espalha termômetros pelo mundo inteiro, literalmente pelo mundo inteiro, em boias espalhadas por todos os lugares, numa grande rede de captura e de coleta desses dados. E aí existem em terra, em mar, no céu, no espaço, em tudo. Em tudo. Tem satélite medindo temperatura, tem tudo mais. E a gente calcula uma média da temperatura global, considerando todas as variações de onde tem mais terra, onde tem mais mar e tudo mais. Então, o que a gente pode afirmar é que desde que começou a medir, no final do século XIX, por isso que a gente usa bastante também as eras pré-industriais, o que a gente está percebendo é o aumento gradual dessa temperatura, e o que melhor explica esse aumento gradual, a emissão de gases do efeito estufa pelo ser humano. Então, é a atividade industrial do ser humano que explica isso. Então, por mais que a gente tenha eventos cada vez mais frios, extremos, na média a temperatura está aumentando. E aí, o que essa temperatura faz, e o que esse aumento de temperatura faz, é principalmente mudar questões atmosféricas, então movimentação de ar na atmosfera, e uma coisa que tem mudado cada vez mais e que é bem assustador é o movimento de ondas, de correntes de água no oceano. Então, a chegada de águas cada vez mais quentes mudam a dinâmica da movimentação de água no oceano. E o que essa mudança na temperatura da atmosfera, junto com a mudança da temperatura de água faz,
faz é gerar frentes frias, é trazer, principalmente na América do Norte, ou no norte do planeta, é trazer frentes frias do polo cada vez mais para baixo. Isso parece contraintuitivo, mas não é. Existem modelos que mostram isso. O aumento da temperatura do oceano junto com o aumento da temperatura do ar muda a dinâmica de captura de ondas de ar cada vez mais frias, pontualmente, que vão chegar para regiões cada vez mais baixas. E o que eu acho curioso dessa frase que você falou, Ale, é que o cara fala assim, onde estão as mudanças climáticas? Tá nevando em Orlando, amigo. Como assim? Onde estão as mudanças climáticas? Exato. Mudanças climáticas? Tá nevando em lugares que nunca nevou. Mas o que eu acho mais legal de olhar para esses dados é que apesar de estar nevando em Orlando, fazer -5 esse ano, a média de temperatura de Orlando esse ano vai ser a média de temperatura mais alta da história. Então, esses eventos pontuais causados por essa mudança nessas massas de ar frio, elas não alteram o fato da temperatura estar ficando muito extrema nos lugares. Na verdade, isso é explicado pelos modelos climáticos que a gente está vendo. Vou te dar um outro exemplo, vai começar agora, eu gosto muito de Olimpíada, vai começar a Olimpíada de Inverno, não sei se vocês estão sabendo. Sim, na Itália. Não tem neve suficiente, os caras vão ter que levar água para a montanha para fazer neve artificial para ter o evento. Então, nevar em Orlando não diminui o fato de que em lugares que tinha que estar nevando não estão nevando. Não nevou em Orlando, tá? Você quer uma geadinha. Não nevou. Mas nevou no norte da Flórida, lá em Tallahassee, sei lá, e em San Agustín. Mas mesmo é um lugar que não nevaria normalmente. Não, é muito raro. Muitíssimo raro. E aí o que a gente sabe é que esses eventos extremos, como previsto nos modelos na década de 80, eles vão ficar cada vez mais frequentes. Então, coisas que só aconteciam em intervalos de tempo muito grandes, agora vão acontecer em intervalos de tempo cada vez menor. Então você falou assim, nevava raramente em Tallahassee. Talvez isso aumente de frequência. Sim, mas já tá aumentando de frequência. Já, porque já nevou em Tallahassee no inverno passado, entendeu? Brevemente, mas nevou. E o furacão aqui, meu amigo, nem te falo. E é isso, a gente volta pro começo da história. Então assim, você pega um bicho que vive lá em Tallahassee. Esse bicho, ele tá acostumado com o clima. Quando neva, ele morre. O Tucano deu o exemplo do crocodilo de congelado, mas isso pode acontecer mesmo. E aí os bichos, eles não conseguem sobreviver a essa temperatura. As plantas não conseguem sobreviver a essa temperatura. Tucano, a Bougainville da Andréa praticamente morreu em dias aqui. É tão lindo o Bougainville da Andréa. Quem que morreu? O Bougainville. O que é um Bougainville? É uma planta que é meio trepadeira, que tem umas flores vermelhas lindas demais e tal, não sei o que. Xodó. Aí, tipo assim, quinta-feira eu tirei foto da Lily, minha cachorra, com o Bougainville no fundo. Lindo, todo vermelho. Cara, veio essa frente fria toda, machurriou como se tivesse no último round de Rock 2. E esse é um frio que, tipo assim, essa planta não aguenta esse frio e ela tava aqui porque não faz esse frio aqui. E não precisa fazer frio nem tanto tempo, né? Fez frio uma semana, matou a planta, acabou. Não... Essas plantas são muito comuns em jardins. Aí tem gente que vai chamar de primavera, tem gente que vai chamar de Bougainville, Bungavilha, e elas são delicadinhas mesmo. The planet is fine. The people are fucked. André, outro dia eu tava falando um negócio aqui, que era a natureza não precisa de tecnologia, pra nada, né? Aliás, a ausência de tecnologia significa que a natureza está no pleno domínio do que ela faz, que é ser. A tecnologia existe pra gente, pra beneficiar, teoricamente, os seres humanos, né? A humanidade. A gente sabe quanto a tecnologia pode beneficiar a gente. Então a gente cria muitas soluções de tecnologia e a nossa tecnologia acaba criando outros problemas que vão criar essa cadeia de eventos, essa cadeia de consequências que a gente tem que lidar. E aí a gente sempre fica querendo resolver os nossos problemas tecnológicos com mais tecnologia. E a gente acabou dizendo aqui, falando muito que os problemas que a gente enfrenta, eles têm soluções técnicas que podem ajudar, mas ele não adianta, gente. Ele é um problema sociocultural, ele é um problema socioeconômico, ele é uma mistura de muitas coisas que mal tocam a tecnologia, né? Nesse sentido. E aí a minha pergunta é, o que você diz da mente humana dentro desse escopo que a gente fez mais humano e menos técnico do problema todo? O que acontece na mente humana com tudo isso que está acontecendo? A gente tem um aspecto bem, vamos dizer assim, bem fisiológico mesmo, já que a gente estava falando da parte mais técnica das mudanças climáticas. Eu já falei isso em alguns outros episódios, vamos relembrar. Como é que o cérebro da gente funciona? A gente tem uma porrada de neurônio que a informação vai entrar por algum meio, ou pelos olhos, ou pelo tato, ou cheiro. Essa informação vai para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai processar isso. Como ele processa
processa isso, um neurônio vai comunicar com o outro. Isso tudo acontece no meio físico. Uma coisa muito comum também que a gente costuma falar, não é que é comum, é porque é fato. Um neurônio não encosta no outro. Então, quando a gente fala que um neurônio está se comunicando com o outro, como é que funciona? Um neurônio vai mandar um impulso elétrico para um outro neurônio. A gente tem um espaço entre dois neurônios que a gente chama de sinapse e que a gente tem alguns neurotransmissores que levam essa informação de um neurônio para o outro. Isso tudo, de novo, ocorre no meio físico. Com essas mudanças climáticas que a gente vem experienciando, uma coisa comum que a gente tem é um aumento na concentração de CO2 no ambiente. Então, a gente está respirando mais CO2. Aula de biologia 101 da 5ª série. Se a gente tem muito CO2 no organismo, a gente vai se sentir asfixiado. A gente não consegue respirar ou vai ter uma dificuldade de respirar porque a gente tem muito CO2 no organismo. Mas como que isso acontece no nível celular, no nível sanguíneo? Você tem uma concentração grande de CO2 dentro do seu sangue. O que vai acontecer é que esse CO2, grande parte do nosso sangue é água, ele vai ter uma reação química com a água e vai produzir o que a gente chama de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai aumentar a concentração de ácido no seu sangue e isso vai ter um efeito direto nessas sinapses neuronais. Ou seja, toda essa comunicação neuronal que eu tenho de um neurônio com outro vai começar a se ferrar. Como que isso acontece? A gente tem um neurotransmissor chamado glutamato. Ele vai de um neurônio para o outro e ele é como se fosse uma chavinha que liga o outro neurônio para mandar alguma informação. Quando a gente está trocando essas informações, a gente tem um tanto de glutamato ali nessa sinapse. Quando ele acaba de mandar essa informação, a gente tem umas células que a gente chama de astrócitos, que elas vão pegar o resto que sobrou de glutamato e guardar. Quando a gente tem uma concentração muito grande de ácido carbônico no sangue, essas células que fazem essa limpeza simplesmente morrem. Então, o tanto de glutamato que sobrou ali naquela sinapse vai ficar ali. Ele vai se acumular. O que esse glutamato faz? Ele liga a célula seguinte. Ou seja, a gente não vai conseguir limpar isso, essa célula seguinte nunca vai se desligar. Ela nunca vai se desligar. Então, toda essa regulação que a gente tem, por exemplo, de ansiedade, ou regulação até mesmo da temperatura do seu corpo, isso vai cair por terra. A gente não vai conseguir regular isso. Já perceberam que as pessoas têm falado que têm ficado mais ansiosas hoje em dia? Existe uma correlação muito grande entre mudanças climáticas, ou aquecimento global, e o aumento dessa sensação de ansiedade que as pessoas têm. Porque a gente tem a ansiedade, está vindo com toda a pressão de tudo que acontece na nossa sociedade também. Mas a mudança climática também tem influência nisso, na alteração do comportamento humano, do cérebro humano? Não só no aspecto social, mas também no aspecto fisiológico. A forma como a gente regula nossas emoções, a partir de um centro que a gente tem no nosso cérebro que vai, sei lá, quando a gente tá com medo de alguma coisa, ele vai regular do tipo, olha, você pode ficar com medo, mas precisa ficar com muito medo, porque você tem outras partes do seu sistema nervoso que tá percebendo outras coisas, que tá vendo que o perigo não é tão grande. Toda essa regulação, ela é feita através dessa comunicação de neurotransmissores. Como a gente tem um desequilíbrio grande nessa concentração de neurotransmissores, que é desencadeado pelo aquecimento global, a gente não consegue regular essas coisas direito. Às vezes uma coisa muito mais simples, que não precisaria te deixar muito mais ansioso, vai te deixar muito mais ansioso e você não vai conseguir regular aquilo de uma forma muito eficaz. E a gente já tem visto efeitos disso em lugares que a gente vê que a concentração de temperaturas extremas é muito maior. É isso que o Emílio estava falando, de algumas regiões que tem a questão climática de uma forma muito mais radical, a gente tem visto já efeito direto no aspecto cognitivo de como é que a gente percebe as coisas. Isso eu estou falando só do aspecto fisiológico, ainda sem falar do tipo, do medo que a gente tem, por exemplo, de quando que o mundo vai acabar, ou se a gente não vai ter mais água, como que os recursos vão acabar, e isso tudo contribui para o aumento da nossa ansiedade. O meu cérebro tá ficando bugado porque a gente esquentou demais o mundo e que tem carbono demais na atmosfera. E você tem muito microplástico no teu saco também. Eu nem tenho, tá? É sorte sua, então. Menos um problema pra tu resolver. A gente ainda tem que resolver essa merda. Alguma vantagem você tem que ter, né, Camila? Já que vantagens sociais, né, tão difíceis, vamos aí com umas vantagens biológicas. Pelo menos eu não tenho microplástico no saco, seu merda! The planet is fine. The people are fucked. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Efeitos locais do tipo... Eu olho para a cidade de São Paulo, eu tenho bairros que são mais quentes e bairros que você vai ter mais arborizados e tudo mais, e bairros que são menos. A gente já teve a onda de calor em São Paulo, a gente tava falando de 18 graus de diferença entre um bairro e o outro dentro da mesma cidade. Caraca, sério? E não só isso, o problema pode ser até um pouco maior do que isso, porque pelo seguinte, quando a temperatura de um local aumenta muito, a gente tem um sistema no nosso cérebro que é o nosso termostato
termostato, que é o que a gente chama de hipotálamo. É o nosso termostato. O que esse hipotálamo faz? Eu tô aqui na sala, tá muito calor. Alguns receptores na minha pele vão falar assim, olha, a temperatura tá alta. Vou mandar uma informação lá pra esse hipotálamo. O hipotálamo vai falar o seguinte, tá, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mandar um tanto de sangue pra região periférica do seu corpo, porque aí a gente vai conseguir fazer você suar e você vai conseguir controlar a sua temperatura. Esse é o papel do hipotálamo. O que ele faz é isso. Ele tá controlando a temperatura. Se tiver muito frio, ele vai fazer o contrário. Ele vai fechar os seus vasos sanguíneos, vai mandar os pelos do seu corpo arrepiarem, vai mandar a informação pro seu músculo tremer para você se esquentar. Quando você tem uma desregulação nesse hipotálamo, que é devido ao aquecimento global, você não consegue, primeiro, ter essa regulação de temperatura natural do seu corpo. Regiões onde as pessoas têm mais dinheiro, por exemplo, elas podem ter um ar-condicionado que elas vão conseguir externalizar essa regulação de temperatura do corpo. Locais onde não tem isso, não consegue fazer isso. Ou seja, você vai continuar com essa desregulação de como perceber a temperatura e aquilo tudo que eu falei, dos seus neurônios não conseguirem se comunicar direito. Isso afeta, sabe o quê? Aprendizado. Você não consegue aprender as coisas da mesma forma que você conseguiria aprender se você tivesse uma regulação de temperatura melhor. Ou seja, você pega escolas onde tá num bairro onde tem um clima muito mais quente. Aí essa escola não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, o sistema de regulação de temperatura da criança já tá todo desregulado, ela já tá tendo um processo excitatório que a gente chama, aquele desequilíbrio do glutamato que eu falei, que tá completamente desregulado, ela não consegue fazer as conexões sinápticas que ela precisaria fazer para aprender as coisas. Esse tipo de correlação já existe. Existem alguns estudos, por exemplo, mostrando que em alguns países da África, onde a temperatura é muito, muito mais alta do que alguns outros locais do mundo, o ritmo de aprendizagem no nível neuronal ele é muito diferente. Outros fatores socioeconômicos não podem mudar essa estatística de lugar para lugar, etc? Porque, tipo assim, eu entendo que você está dizendo que o calor vai afetar, de alguma forma, todas as interações, neurônios, etc e tal, mas é tanta coisa misturada, dá pra gente conseguir pinar aquecimento global como um fator correlacionado mesmo a isso? Não, a metodologia científica, ela consegue, um estudo correlacional consegue fazer exatamente isso. Consegue isolar o efeito só do aquecimento global desses outros efeitos que eu tô falando no cérebro. Obviamente que esse efeito ainda é muito pequeno. E quando eu falo pequeno, por exemplo, não tô falando que, olha, o cara tá numa região que é muito quente, obviamente ele não vai conseguir aprender nada. Não. Mas existe uma correlação que, se eu consigo diminuir o efeito da temperatura, por exemplo, eu consigo otimizar mais o aprendizado daquele indivíduo muito mais do que se eu não fizesse nada. Mas a gente consegue. Metodologicamente, a gente consegue fazer esse tipo de isolamento. E pegando um exemplo real, Ale, só para deixar claro para quem tá escutando, eu abri até o meu mapa aqui, a gente tá falando de duas regiões em São Paulo que tem uma distância de 2,8 quilômetros, uma do lado da outra, Paraisópolis e Morumbi. A temperatura máxima em Paraisópolis chegou a 45 graus e no mesmo dia a máxima no Morumbi estava 30 graus Celsius. 15 graus de diferença entre bairros que são vizinhos. E aí, nisso que o André tá falando, assim, tá, então a gente sabe que o calor tem um efeito negativo no aprendizado das crianças. E aí que eu tô falando da mesma cidade com temperaturas muito diferentes. Por que essas temperaturas são diferentes? Porque daí a gente consegue tomar ações para diminuir essa diferença, já que isso é um fator que pode afetar a aprendizagem, né? Eu não sei se tem estudo na área, mas provavelmente quando a gente vai ver com outros organismos, não só o calor, mas o frio extremo também, toda condição que leva a um estresse fisiológico, ela vai prejudicar de alguma forma alguma outra função, né? Você está investindo muita energia numa coisa, você prejudica outras funções, seja em biologia, né? O que a gente vai estudar mais é a questão do crescimento do organismo, da reprodução do organismo, mas sempre que tem esse estresse fisiológico muito seco, muito úmido, muito quente, muito frio, vai ser um problema para outra função. Então, basicamente, fudeu geral. Tô falando aí meu convite pra gente assistir Dorama. Dorama, né, Fecha o Nerdcast e bota Dorama, gente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.